Bem-vindo a mais um episódio do Pod Simples, o podcast que sempre traz uma novidade, pessoas bacanas e história de verdade. Hoje eu tô com um cara que ele é enrolado, ele dá trabalho, ele marca comigo, não vai, mas ele tava passando aqui na rua e falou: André, posso parar aí e gravar o podcast? Eu falei: pode, porque você tem muita coisa boa para trazer. Quem é ele? Edson Saldanha. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, Edson. A gente já teve em vários eventos juntos, acabamos pegando uma certa amizade por isso, pela até a brincadeira que a gente trata as coisas para dar uma quebra no nosso mercado, mas conversamos bastante agora também nos bastidores. Você tem muita coisa bacana para poder trazer para o pessoal, tentar desmistificar algumas coisas de guruzice e tal. Mas antes disso, se apresenta para as pessoas, quem é o Edson, depois eu vou falar um pouco e a gente vai falar muita coisa, não somente de Shopee, mas de todo o mercado hoje digital. Quem é o Edson? Show de bola. O Edson é um influenciador das plataformas da Shopee oficial, vendedor de marketplace, pai da Maria, do Rafa, casado com a Lorena, cristão, e querendo ganhar a vida aí, né? Ganhar o dinheirinho de cada dia, ter uma qualidade de vida melhor. A gente conversou um pouquinho ali. E vender online, essa é, acho, a minha missão. Espero contribuir o máximo aqui, né? Eu sei que muitas pessoas estão começando a vender hoje, fica com o pé atrás. Será que é isso mesmo? Será que dá para viver disso? Então a gente vai ajudar essas pessoas. Para quem já está vendendo e está com dificuldade de escalar, também a gente vai tentar de alguma maneira mostrar a forma simples, né? Igual você acabou de dizer. Não adianta a gente também querer passar o cavalo na frente dos bois. Tudo tem seu tempo, cada degrau no seu momento certo. Eu acho que todo mundo que quer pular etapa acaba se machucando. Então você precisa só entender que momento que você está e respeitar o processo, fazer o que tem que ser feito. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que legal. No seu release que eu recebi, você também, igual eu, vem das dores do varejo físico. Eu queria entender isso, porque você ficou um tempo no varejo físico e já vai fazer 10 anos que você está no digital, depois vai fazer 4 anos que você está na parte de influenciador. Como que foram essas etapas? O porquê 10 anos você decidiu migrar para o digital, porque aí já foi bem antes de muita gente. Sim. E o que te levou essa migração digital, físico para o digital? Show. Eu fui CLT como todo mundo, trabalhei numa agência de turismo por 7 anos, aprendi muito nessa agência o empreendedorismo com a minha patroa, que era uma pessoa igual mãe. Ela olhava com a cara feia para você, você já sabia que tinha feito merda. Só que muito educada, muito séria, então eu aprendi o empreendedorismo com ela. Então eu gostei muito dessa parte de empreender. Dali eu montei uma loja física de TI, de informática, na escola de TI, um dos professores me chamou: olha, você é um cara desenrolado, vi que você quer montar o seu negócio, vamos montar uma loja? Eu não sou daqui, sou de Belo Horizonte, você está aqui, eu entro com tudo ali, com a operação, com tudo, você toca. E aí a gente divide. Beleza, começamos ali essa operação física, atendendo as indústrias, montando ali servidores, racks, a parte de computadores. A época era muito forte a Lan House, né? Sim. Então montava muita Lan House naquela. Counter-Strike da vida. Exato. Ixi, aquele era danado, porque eu trabalhava até as 10 da noite, Corujão das 10 depois. das Virava no 10 da corujão. meia-noite era corujão. Então ali a gente foi crescendo, a empresa foi tomando uma proporção. A gente chamou outra pessoa dessa escola de TI para ser sócio nossa, porque o proprietário na época, que era o que mandava a chuva, né? Que me mostrava os fornecedores, ajudava na compra, fazia mais essa parte. Só eu não estava dando conta. Aí chamou mais uma pessoa, a gente montou e a empresa que foi crescendo, tomou uma proporção gigantesca. Só que a gente tinha muitos conflitos. Depois de um tempo, né? Acho que sociedade é igual um casamento, tem que estar muito bem alinhado os papéis. Eu estava fazendo a venda, a compra, o serviço, fazendo tudo, e os dois estavam fazendo a parte deles, né? Que era o Prolabore. Então, assim, fiquei muito desconfortável com a situação, e aí eu pedi para sair. Só que naquela época ninguém tinha grana para poder pagar a parte. E aí o que eu pedi, eu falei: então eu vou pagar para vocês a parte que eu pedi, e aí eu toco a empresa. Aí daí, né, um concordou, saiu, o outro não, continuou um tempo, a gente foi continuando, tentando, né, ter um relacionamento mais tranquilo. E aí, por mais um momento, não deu muito certo, ele acabou saindo, foi viver a vida dele, e eu continuei com a empresa. Como a gente coloca muita energia em tudo que a gente faz, né? Naquela época eu ainda não era casado, mas eu colocava muita energia. Um empreendedor, assim, cara, eu viajava toda semana para São Paulo, buscar mercadoria, para Belo Horizonte. Cheguei para Paraguai também, uma vez por mês, buscar mercadoria na época dos iPhone. Buscava muito iPhone, muito Mac no Paraguai. Muitos riscos, né? Separado aí na Polícia Federal e perder tudo aí. Mas, sim, foi um aprendizado.
Aprendi muito com isso. E no finalzinho ali, eu pensei em quê? Como eu faço para ganhar mais dinheiro com essa loja física? Eu ia pro estilo franquia, só que eu tava meio que cansado do varejo, porque você sabe que é cansativo. Muito. Atender o público, o colaborador, ainda era tranquilo, mão de obra, né? O Pedro tá aqui, sabe como foi. A gente trabalhava até sábado, até 7 da noite, de segunda a sexta. Então era uma jornada muito longa para poder bater as metas, conseguir chegar no faturamento com uma lucratividade legal. Só que eu fui cansando do varejo, fui ficando meio esgotado. Em 20 anos, né, de varejo, dava contando os dedos os sábados que eu não trabalhei, todo sábado trabalhando. Então, assim, não tinha uma qualidade de vida legal, ok. Mas, sabe assim, pô, sábado. Quero fazer nada sábado. Tava perdendo tesão pelo empreendedorismo naquele ponto. Exato. Aí veio o casamento, veio os filhos, e aí você precisa de mais tempo, você precisa ganhar mais dinheiro. Pô, vou fazer uma franquia? Cara, franquia vai dar trabalho, não vou. O que eu posso fazer? Aí eu vi que na época a Americanas estava bombando. E aí tinha Americanas. B2W. Isso, e loja virtual. E Submarino, que era B2W. Exatamente. Né? Comecei a vender na Americanas, deu muito certo. Cheguei a faturar ali até uns 300 mil reais por mês na Americanas. E aí eu comecei no site próprio. O site próprio não vingava, bati na trave dos 40, 50 mil. Mas eu já tinha sido picado pelo digital. E aí eu vi, pô, oportunidade. Aí o Mercado Livre começou a vir fazendo muito barulho. Conectei com o Mercado Livre, conectei com a Amazon, já tinha um resultado expressivo. E aí chegou uma plataforma que hoje é a Shopee 0000. Que e dando tudo quanto é tipo de bonificação e Vendi tudo. 100 mil na conta, pode devolver o que for, que não tinha tarifação, não tinha nada. Aproveitei essa chance e de lá desde o começo, agarrei muito firme. Aí acho que no primeiro mês de Shopee a gente tinha feito 27, 30 mil de faturamento para um marketplace que demorava a dar resultado, não era tão rápido assim. Ainda mais um novo, né? Exato. No segundo mês, 100 mil, e aí foi crescendo, foi tendo um resultado expressivo. E aí chegou a pandemia, né? O grande momento que todo mundo teve aquele boom. Mercado Livre, quem teve o Mercado Livre cresceu muito, o cara faturava 100 mil, foi para 1 milhão. Quem tinha Amazon, quem estava preparado e chegou a pandemia, o cara teve um progresso. Sim. Ele teve a prosperidade naquele momento. E aí veio uma dica extra. Eu não tinha dinheiro para acompanhar a escala do online. Quem me salvou? Fornecedor. Então, como eu tinha muito tempo de físico e o próprio produto do físico foi o que eu entrei no digital, eu tinha relacionamento com os fornecedores, eu tinha crédito. E aí só que era uma conversa que, pô, você estava acostumado a comprar 500 mil, agora 1 milhão. 2 milhões? Os caras não conseguiam ver. E aí era print de tela, mostrando para os caras saindo de Belo Horizonte, às vezes até de São Paulo, para ir na operação, para entender o que era isso, que estava crescendo tão rápido, que eles achou? O cara tá preparando para me dar um golpe. Porque quando você começa a comprar 100, 200 mil, é uma coisa. Quando você já começa a querer comprar 500, você não tem limite para isso. O cara não vai dobrar o seu orçamento ainda assim. Mais na época da pandemia que tá todo mundo não vendendo porque tá todo mundo travado. Toda semana tinha que mandar relatório do que tinha sido vendido para os fornecedores cada vez mais e abrindo mais produtos para mim. Porque senão eu não ia conseguir acompanhar essa escala. Então, assim, muitas pessoas trocam de fornecedor simplesmente porque achou mais barato, mas às vezes deixa de ter um relacionamento. E que você sabe que o relacionamento ele é criado com longo prazo. Você não consegue começar com o cara. Hoje a gente consegue porque a gente tem um score legal, a gente tem indicação, ó. Esse cara compra com você? Tem visibilidade. Me manda aí cópia de boleto. Antigamente você lembra que era assim, né? Manda cópia de boleto, me manda cópia de nota fiscal. Quero mandava por fax na época ainda. Lá eu mandava e-mail ainda. Só um pouquinho mais novo. Mas a gente mandava isso para eles para poder liberar esses créditos, porque realmente você não vai liberar isso. Né? Você está acostumado a vender 100 mil para um cara, vai pedir 200, 300 mil, isso não vai acontecer. E aí aquele negócio, pegar a Pronamp, antecipar crédito, e aí foi aquela loucura. Só que você tinha margem ali de 15%, 18%, na pandemia você conseguia ter margem de 27%, 30%. Porque o poder de compra foi muito maior. Então foi assim que a gente começou a nossa jornada, desde o físico até agora no online, e até onde a gente conheceu a Shopee e se tornou hoje o influenciador oficial, consultoria oficial, enfim, e é isso aí mais ou menos que a galera um pouco conhece aí nas redes sociais. É mais ou menos isso. Tentei comprimir o máximo essa história em minutos. Mas a gente vai dissecando ela aos pontos. Quando você pegou eu falo o seguinte, herdou a pandemia, porque eu não estava no digital ainda como marketplace na pandemia, mas eu estava com as minhas lojas já no site próprio.
e a gente entendeu que ali foi uma grande oportunidade, uma grande virada de chave. Pós isso, você sentiu a ressaca da pandemia? Como que você sentiu? Como que você se preparou pós? Porque você está acostumado a pular para 5 milhões, um exemplo. Do nada, abre tudo, cai metade. Como que foi isso para poder tentar se adequar a esse mercado? Cara, foi uma adaptação natural mesmo. Da mesma forma que a gente virou, né, um faturamento maior, a gente foi sentindo que mês a mês foi caindo, mas não foi uma queda muito brusca. Era tipo o papo de a gente tá faturando ali 2, 3 milhões, cair para 1.700.000, 1,5 milhão. Não foi uma queda muito brusca pra gente. E a gente também tinha outros canais de vendas, que a gente ainda continuou a loja física dentro do galpão. Ah, não entrei nesse detalhe. A gente tinha loja física até ano passado. E ano passado, a gente encerrou as atividades e colocou um showroom dentro do nosso galpão. Então hoje ainda tem um showroom. Hoje a gente ainda atua com loja física, mas só atendendo Instagram, WhatsApp, porque são clientes muito de uma longa data. Mas ainda no TI ainda, voltado a TI. Isso, tudo voltado para informática, eletrônicos, tecnologia, tudo voltado para essa área. Só que hoje a gente atua dentro da cidade porque a gente tinha muito tempo de casa e muita gente acostumou com o atendimento. Tanto é que tem cliente que vai lá. Assim, hoje o galpão nosso era. Hoje o nosso galpão dá dá uns 3 quilômetros do centro. E a nossa loja era na rua principal do centro. Então, assim, tem uma locomoção de gente gigantesca. Então, muita gente, quando a gente fez o cálculo, peraí, quanto de faturamento que a gente continua na mesa, não precisando estar no centro da cidade? Porque eu vi que, assim, a loja física ela foi perdendo essa visita. Mas o custo manteve de aluguel Altíssimo, de tudo. Funcionário, água, luz, Porta internet. aberta o tempo todo. Custo altíssimo. Então, o que eu quis? Eu não quis abrir mão disso. Então eu trouxe para o showroom e lá dentro do showroom a gente continua faturando. Então a gente tem o atacadista, tem a loja física que a gente atende online, né? Que é Instagram, WhatsApp, Facebook, por mais que muita gente ainda não bota fé no Facebook. Vende muito. Nós vende pra caramba em marketplace, entendeu? Então a gente continuou com o faturamento dessa parte que a gente não perdeu. Então, quando o físico meio que voltou, a gente também continuou faturando no físico ali. Então, lá atrás a gente ainda tinha loja física pós-pandemia. Então, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, eu não queria abrir mão dos colaboradores. Jogou aí pro digital. Exato, porque como em flow digital, cadastro de anúncio, embalar pacote, o full ainda não tava tudo funcionando, era só ali Mercado Livre, Amazon, e naquela época eu só usava Mercado Livre, ainda não usava Amazon. Então eu peguei toda a turma que eu tinha, alguns eu desliguei, porque já não fazia muito, não estava muito ali na política de trabalho da gente, a gente colocou eles para fazer o digital, os caras que embalam pacote, o nego que era do TI tava embalando pacote. Mas assim, gente, não tem condições, ou é desligar, é o momento ou da fazer empresa e do mercado. Alguns teve uma negociação, vamos segurar aqui, vamos fazer isso, dá para continuar, vamos continuar, mas foi um momento delicado, porque assim, os que não tiveram alinhamento, a gente teve que fazer esse desligamento, porque não fazia sentido. Mas foi até bom, né? Porque aí você meio que separou o joio do trigo. Exato. Porque realmente quem veste a camisa da empresa... O Pedro que tá comigo aqui, passou por essa fase comigo. Tá quanto tempo, Pedro, comigo? 6 anos. Passou com a gente isso. Então a gente veio da loja física. Hoje ele é só acompanhante, né? De viagem. De viagem. Você vê, Pedro, o cara não deixa, Pedro. Não ajuda. O cara não ajuda, Pedro. E aí o que aconteceu? Quando a gente fez essa migração da pandemia, né? Pós-pandemia, o nosso físico ainda voltou, porque as pessoas estavam com aquela cedência, ir pra rua. Dia de sábado pra gente era tipo um entretenimento, porque bombava a loja, era o dia que, tipo, sexta e sábado vendia pra caramba, é o momento que o pessoal sai pra entreter, né? Então, assim, essa queda de faturamento, ela não foi tão brusca pra gente, porque a gente tinha vários outros canais de vendas, a gente não ficava só refém do digital, então tinha a física, tinha as redes sociais, tinha o atacado. Você se diversificou. Assim, a gente lá a gente tem um atacado que a gente atende alguns revendedores. Né? Então o cara mexe com TI, é um técnico, ele precisa de uma memória, ele precisa de um processador, ele não tem caixa para ficar abastecendo. Então tem uma parceria que ele pega com a gente. Então a gente criou muitos deles, sem contar que vários técnicos já tinham trabalhado comigo, né? Aí o cara vai montar servidor, vai montar uma fábrica lá que vai comprar 10 computadores, o cara compra tudo com a gente. A gente tem esse atacado. Então o que a gente sentiu? Uma queda, mas não tão brusca. Então, um ponto além dos fornecedores é essa questão de diversificar. Você ter ali, talvez, o físico, hoje eu vejo que muita gente que vem do online está abrindo loja física. Recentemente eu vi uma marca de roupa aí famosa
que só trabalhava com digital e agora começou a abrir o físico. Não sei se a Enjoei, mas a Enjoei tá fazendo isso. Ela veio do... Não, veio 100%, foi criado digital tudo e tá vindo pro físico, porque é a experiência do cliente, você tem um pouco disso. É como se fosse igual a Magazine Luiza, né? Tem um online, mas acaba indo na loja física para retirar. Eu acho que tem que trabalhar todos os canais e ver o que é mais rentável, mas precificar todos eles. Eu sempre tive o quê? Se você tem, né? É óbvio que isso tem que ser feito de uma maneira inteligente. Pô, eu tenho uma loja física, pô, eu tenho um digital, eu já tenho 2 fontes. Diversifique, se der ruim no digital, eu tenho no físico, se der ruim no físico, eu tenho no digital. Depois aí, você sabe da história, abri agência, fui para o infoproduto. Então, quer dizer, eu diluí bem os meus riscos, mas eu fui bem inteligente em cada momento certo de abrir o próximo negócio. Trazer gente boa para trabalhar comigo, colaboradores que viraram sócios. Então, isso foi feito o quê? Uma blindagem para que eu continuasse tendo resultado no que eu já tinha, mas também conseguisse ter resultado no que eu estava criando. E o que já estava rodando escalar. Exato, porque já estava meio que no piloto automático. A loja física já andava sozinha. Né? Na época, quem tocava era minha irmã. Então, quando eu estava vindo para os marketplaces, porque deu um boom, minha irmã me auxiliava lá na loja física. Quando o marketplace, né, deu o boom e eu fui para o infoproduto, eu já tinha pegado um dos meninos e colocado na operação como sócio para eles tocar. Aí veio a Vale, né, que o Elton vinha do infoproduto comigo, veio comigo como sócio, tocou a Vale. Então, eu fui sempre preparando a empresa, colocando, às vezes, pessoas para auxiliar, para eu conseguir abrir mais negócios. Então, diversificar é importante. Quando eu estou no marketplace, quem tem um não tem nenhum. Então, não adianta ter só um produto, não adianta ter só um fornecedor, não adianta só vender num canal. Então, tá vendendo no Shopee, vende no Mercado Livre, vende na Amazon, vende no TikTok. Você tem ali um produto, tenta ter 2, 3, 4 produtos. Pô, você compra só de um cara, tenta pensar também que você tem que ter ali um backup. Porque imagina só, você está com o produto voando, aí o fornecedor simplesmente fala, acabou. E aí, todo aquele processo de ranqueamento, de estruturamento, vai quebrado. E aí você gastou um tempo para gastar, né, investir em ads, em estudar melhor o mercado, e aí ele se perdeu. E aí você vai ter que começar tudo de novo com outro produto. Então, são pontos que são bom refletir, né, para poder não pecar. Né? Então, assim, eu fui vendo muita gente tomando essas pedradas, e aí é onde que vem a sabedoria, né? Eu posso aprender com o erro e evitar, né, na minha operação, ou eu ir lá e... Quebrar a cara. Então, assim, eu prefiro não quebrar a cara, né? Eu prefiro ver o que o pessoal tá apanhando aí, por isso que eu gosto muito do network, porque você acaba pegando a experiência da pessoa e evitando errar o que ela errou. Né? Então, é muita Uma gente coisa que pensa você assim. falou aí, eu gostei muito, até uma dúvida geralmente da galera. Você lá atrás começou com uma sociedade, depois chegou o ponto que ela não deu certo, e é comum às vezes acontecer isso quando os propósitos não são iguais. E você falou que em todos os projetos seus você acabou ou trazendo ou fazendo a fusão de algum colaborador para a sociedade e tal. Hoje, você acha que você conseguiu manter vários projetos em paralelo porque você teve que, mesmo com uma experiência ruim com sociedade, você teve que entender que 100 pessoas você não conseguiria crescer? No primeiro momento eu tive muita resistência, porque é como se você tivesse um relacionamento e ficasse chateado com aquilo e tivesse um bloqueio. Então eu fiquei um bom tempo, né, desde a parte da loja física, por online, e depois que eu fui fazer minha próxima sociedade, foi difícil, mas ele foi necessário porque para mim crescer eu precisaria de mais pessoas. E às vezes só pagando mais não era o suficiente para a pessoa querer estar ali. Então eu tinha que pagar mais, mas também dividir o quê? O propósito. Era o propósito da pessoa? Era o meu propósito? Era aquilo que nós dois queríamos? E assim, ele tinha competências que eu não tinha e eu tinha que ele não tinha. Então eu acho que quando você vai tomar a decisão de fazer uma parceria, uma sociedade, você tem que pensar nisso. Complemento. O que esse cara tem que eu não tenho? Né? Eu sou um cara muito analítico. Ele é um cara muito de operação, faz mesmo. Então, se você chegar agora, eu tenho que fazer um negócio. Se eu não segurar ele está arregaçando tudo. Eu falei, não, vamos analisar, vamos pensar, peraí, faz sentido? Senão a gente vai quebrar a cara lá na frente. Porque dois que pensam igual também não vai muito Exato. longe. Então, acabou que a gente se complementou muito. A gente tinha muita história parecida, igual eu fui criado sem pai, ele também foi criado sem pai. A gente começou muito jovem a trabalhar, a gente é muito ambicioso. Tem a diferença, né, de você querer passar a perna nos outros e querer passar por cima, e a ambição de que, pô, eu quero ter uma vida melhor, um carro melhor, uma casa melhor, poder viajar mais através do trabalho, que é o que a gente preza. A gente não quer atrasar ninguém, a gente só quer o que é nosso.
que a gente pode construir? Então, assim, deu muito certo, tá dando certo, e relacionamento é assim, até a um momento que dá certo pra mim e pra ele, a gente continua. A partir do momento que talvez tiver conflitos, que pra mim nem pra ele, valores que pra mim e pra ele não faz sentido, é normal, né? É igual um casamento, maturidade. um namoro que às vezes não deu certo, alguém tá insatisfeito, vai adiantar o quê? Fica insistindo. Espero que isso não aconteça, mas a gente trabalha para que tudo dê certo. Na hora que ele der a opinião dele, eu reflito. Se mesmo que eu não concorde, eu analiso. Pô, faz sentido? Porque eu também, por mais que eu tenha experiência, que eu tenha mais tempo, eu também tenho muito que aprender, né? Eu sempre estou à disposição de entender o lado da pessoa. E às vezes eu não tô certo. Só que se eu não ouço e eu não faço, né, digerir, e eu acho que às vezes a esposa da gente é uma pessoa que vai dar mais sabedoria pra gente. Cara, ó, tá rolando isso aqui, o que você acha? Pô, não acho legal. Bom, já era uma opinião minha, mas a dela já é o checkmate para aquela decisão. E aí cabe levar isso para ele e pronto. Agora, não, ó, não acho. Eu acho que você tá pisando na bola. Eu acho que você tá equivocado. Pô, então eu acho que eu preciso revertir, dar um voto de confiança, deixar o projeto andar e ver o que vai acontecer. Pode dar certo, pode dar errado, mas faz parte do isso jogo. é normal. Exato. Então, eu acho que você precisa escolher bem, né? Quem você quer fazer parceria e definir o propósito de cada um, né? É o mesmo? E o que cada um vai fazer? Qual que é a responsabilidade para não ficar num conflito? Eu vou fazer a mesma coisa. Sócio é melhor gerenciar colaborador. Melhor você ter um colaborador prêmio, né? Pagar um pouco mais para ele. E você estando lá em Minas, que você falou, André, eu falo que é na roça. Você sempre falou sítio. isso, é no sítio. Como que é você estar no começo, que ainda tem dificuldades de geolocalização, hoje muito mais notório, mas como que foi você passar essas barreiras no começo para poder conseguir alavancar a operação no marketplace? Porque hoje eu escuto muito o seguinte, eu tô no interior, para mim não dá certo. E eu sempre vejo e falo que é as pessoas colocando desculpa na onde ela teria que colocar força. Sim. Como que foi isso? Para até a galera entender e até um incentivo para quem tá, às vezes, deslocado. Sim. A gente sabe que não é fácil. Cada vez é mais difícil. Mas o que você falaria para essa pessoa que está deslocado geograficamente, vamos supor? Vamos lá. Quando eu comecei a entender mais sobre marketplace, vendas online, o meu desejo era vir para São Paulo, como eu te disse. Porque aqui tudo acontece, né? Eu falo que tinha amigos meus que faziam metade do que eu fazia em Minas, fazendo em São Paulo e tendo 3 vezes mais resultado do que eu. E ainda não tinha full em Belo Horizonte, lá em BH, e eu falei assim, cara, em Minas, cara, eu não vou conseguir passar desse platô. Eu vou ter que ir para São Paulo. Para mim era muito difícil, porque a minha esposa não queria ir, porque a rede de apoio lá em Minas é toda, né? A gente com criança e aquelas coisas. E aí, em BH tinha, né? Abriu o full, não que abriu, acabou. Então, assim, hoje, se você tem aí full aí na sua região, há uma esperança. Mas se não tem full, eu acho difícil. Trabalhar só com o Place ali, eu acho que a pessoa, ela vai ter que abrir uma filial em São Paulo, vir pra cá. Center, alguma coisa. Um filme de particular, alguma coisa nesse sentido, para ela conseguir passar de um platô. Porque se não tivesse abrido o Fulfillment em Minas, eu acho que eu não teria conseguido o resultado que eu tinha. Ou teria que ter aberto mão da rede de apoio pela empresa. Exato, ou eu teria que vir para cá, abrir um Fulfillment, abrir uma filial, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que para você tomar uma decisão, você precisa entender o meio logístico do marketplace naquela região sua. Se é abrangente, vai ter um Fulfillment, existe a possibilidade? Se a resposta for assim, eu acho que tem esperança. Lógico, dá para vender? Dá para vender. Só que se você falar, Edson, eu tô mirando 1 milhão. É difícil. Eu bati muito na trave por muito tempo para chegar num faturamento expressivo. Não passava ali dos 200, 300 mil. Velho, sabe quando você fica batendo ali no teto? Então, depois que rolou o full e lucro real, marca própria, aí a coisa, como diz... Aí qualquer lugar dá para fazer o jogo. Exato. Então, você tem que entender assim, não é só ter o fulfillment. Eu preciso construir a marca, né? Para poder também estar trabalhando os catálogos. Eu preciso entender da logística, se tem ali um fulfillment para ajudar. Entender do mercado. Eu preciso também entender se o meu parâmetro tributário me ajuda. Eu tô no meio, tô no simples, eu vou ter um gargalo. Se eu tô no lucro real, no presumido, já é outro jogo. Então, você só precisa entender que são degraus. Não tô no meu momento de ir para um lucro real. Mas você tá no momento já de resolver sua marca. Você sabe que a marca hoje demora de 1 a 2 anos? Então, você já tem que estar... Um é difícil. Eu vou dizer, tem de 2 quase a
Exatamente. Então, assim, você já sabendo, a gente já tem que antecipar. Se você quer ter a marca de longo, né, no longo prazo, já começa agora a produzir a marca, começa a ver a sua programação de faturamento, se já enquadra num lucro real, porque é isso que vai abrir portas para o seu crescimento. Que não é fácil, né? Porque, pô, você vai sair do simples para o lucro real, você está acostumado a fazer um negócio, você vai ter que fazer outros negócios, vai ter que estudar, ter um contador para te orientar, que não é fácil. Então, são degraus que você vai ter que escolher o momento certo de subir eles. E eu sempre falo, às vezes você fica vendo, né, que tem várias histórias muito bacanas aqui, mas você precisa só entender a sua história, o seu momento e o recurso que você tem. Porque quanto mais, igual eu te contei, imagina só, hoje, crescer igual a pandemia, se eu não tivesse fornecedor, se eu não tivesse relacionamento, eu não ia ter limite para pegar muito pronampo, porque você sabe que tem um valor limite. O fornecedor ia bater na trave. Então, por mais que eu quisesse faturar muito, eu ia ter limites. A oportunidade certa no momento certo. Exato. Então, assim, eu acho que tudo é uma questão de tempo. Não adianta a gente querer pular. Construção, né? E paciência, né? Porque eu acho que hoje... Paciência, mas o seller é o que mais tem paciência, né? Exato. O seller, né? E não só assim, ó, duas coisas. Você não pode ser um cara que vai pular etapa, mas você tem que fazer. Então, eu tenho que fazer isso, vou fazer. Mas muita gente diz, eu tenho que esperar então, vou cruzar aqui os braços e vou aguardar as coisas acontecerem. Não vai funcionar. Você tem que fazer o que você tem que fazer, estudar, buscar conhecimento, evento, treinamento, mentoria, porque você está comprando atalho. Você está comprando experiência das pessoas. Muita gente vai assim, o cara lá, vendedor de curso. Cara, o que eu tenho de case que aprendeu com a gente e que teve resultado, porque o vendedor de curso orientou ele da maneira certa. E foi lá e pôs em prática, né? E pôs em prática e teve resultado, igual eu te falei, do cara de Aparecida. Como que o cara sai de 11 mil de faturamento, em 6 meses o cara fatura 1 milhão no mês, ele conseguiria sozinho? Conseguiria. Não. Em 6 meses, não. Não, mas ele conseguiria. Talvez em 1 ano, 2 anos. Mas ele conseguiria sem ter o acesso que ele tinha. Entendeu? E aí eu pergunto, vamos supor que ele demoraria 1 ano. Você concorda comigo que ele economizou 6 meses? Olha o quanto que ele poderia ter faturado em 6 meses, a partir do momento que ele já fatura ali 500 mil por mês. Se for 6 vezes 500... É só fazer conta. Então, assim, o que você tem que entender é escolher bem a pessoa que vai te orientar. Eu sempre falo, cara, você quer comprar um curso de alguém, uma assessoria de alguém, é muito simples você resolver. Você entra no perfil da pessoa, vê se a pessoa tem depoimento. Ponto. E vai lá e chama a pessoa e tenta entender. Porque assim, se você tem... Hoje eu tenho mais ou menos uns 800 depoimentos. É muito. Então, quer dizer, o método funciona, porque senão eu não teria tanto depoimento. Então, você concorda comigo? Se, por exemplo, você vê um cara com um carrão, com uma casona, viaja muito, mas não tem um depoimento falando que o método dele funciona, que ajuda alguém, o cara tem 5, 10 depoimentos. Aí, depoimento você vai comprar. Vai comprar 700, comprar 300, comprar 500, é difícil o cara comprar tanto depoimento. Então, você precisa entender isso. Quem é a pessoa que você está buscando essa assessoria? É a pessoa que vai te ajudar? E muita gente, pô, Edson, mas realmente dá resultado, mentoria, curso, assessoria? Dá desde que você faça a sua parte. 10% é o nosso acesso e 90% é a vontade dele. Porque imagina só, eu chego e você você tem que fazer anúncio nessa estrutura, investimento em ad e essa estrutura. O cara não faz. Aí o cara não faz. Vamos ser sinceros, eu e você. Quantos cursos, assessoria, coisa que a gente pagou e às vezes a gente assistiu 5%. Tem coisa que a gente só quer a vírgula. Entendeu? Então, às vezes as pessoas entendem, pô, comprei o curso e agora pronto, o milagre vai descer aqui. Não vai, irmão. Você tem que consumir o que está sendo feito. Eu tenho um treinamento que eu tô lá no grupo de alunos respondendo nas aulas ao vivo. Tem gente que me pergunta as coisas básicas. E eu, sem ser rude, eu tenho que falar assim, na aula tal, no módulo tal, tem isso aqui, você assistiu? Aí a pessoa fala, não assisti. Então, mas essa pergunta é muito óbvia porque eu aprendi. Qual que é o seu e-mail? Vamos abrir o seu e-mail aqui agora e deixa eu ver se você assistiu. Eles ficam... Tem graça. Entendeu? Então, assim, você tem o acesso. E, eu só preciso de um treinamento para virar meu jogo? Não. O YouTube tá aí, um podcast como esse tá aqui. A pergunta é, quando você paga, você sabe que a gente entrega muito ouro dentro aqui dos podcasts. Mas é dentro de um acompanhamento com um cronograma. A vivência. Com um cronograma, porque assim, vamos supor, seu problema na sua cabeça é ads. Mas às vezes não é ads, às vezes é a estrutura do seu anúncio que está errado, você escolheu o produto errado, você não fez a estrutura de marketing correta. O que você está pulando etapa pro ads? Entende? Então muitas pessoas falam assim,
Ah, não, eu vou tentar sozinho. Tranquilo. Mas quanto tempo que você tem para dar certo? Então, isso é um atalho, Quanto dinheiro né? você tem pra queimar? Então, assim, eu sou um cara que invisto muito em mentoria, em eventos. Você vê que todo evento eu tô, porque eu sempre tô aprendendo. No último evento que eu fui no bola, eu aprendi muita coisa que eu tava comendo bola. Pô, eu sou influenciador, poderia ter ido de graça. Não, paguei. Fui lá, fiz network, aprendi, achei coisas que, igual você falou, que são as vírgulas que são necessárias para o negócio. Agora, um cara que já tem quase 12 anos de e-commerce, não precisa mais aprender? Imagina um cara que está começando agora, irmão. É o que eu falo, você vai morrer tendo que aprender e podendo ensinar. E o bom que acontece para mim, né? Que quando eu ensino, eu aprendo muito mais. Porque eu começo, pô, velho, eu preciso Você ser mais relembra. detalhista no que até eu falo. Porque as pessoas não têm essa consciência que a gente tem. Eu falo que a gente tem que falar para uma criança de 8 anos. Porque tem muita gente que está começando agora da indústria, do varejo, que o cara é muito cru no digital. Aí você vai falar do cara, tipo assim, não, o seu CTR O que é isso? é de É comer? o control? É o control? Exato. Então, assim, às vezes são isso que a gente precisa entender. Que você paga para fazer aula de inglês. Você, às vezes, vai querer ser um advogado, né? Você é formado em Eu marketing. sou fotografia e Você não pagou a publicidade, faculdade para fazer isso? paguei vários cursos pós. Então, o conhecimento, ele nunca vai sair da nossa base. A pergunta é, qual é a velocidade que você quer para o seu projeto? E você tem que pensar o seguinte, é você que precisa ou o cara que vende o curso que precisa? É eu. Ele já tá lá, já. Então, assim, a pergunta é: você está escolhendo as pessoas certas para se conectar e te dar orientação? Esse é o ponto. Porque às vezes você vai conectar com um cara que tem Porsche, que tem Ferrari e que tem mansão, mas ele vai conseguir te gerar resultado? Não, Aí a pergunta é mas ele sempre já olhar. fez o que ele queria, vendeu o curso. É sobre, aí é um cara que a gente fala sobre valores, né? Um cara que só quer vender um curso e um cara que quer fazer parte da vida das pessoas. E é muito gratificante. Eu não sei se você tem esse sentimento, por exemplo, para mim. Cara, o que eu recebo ali, igual a Juliana, ela tem um filho que é autista. E ela trabalhava no salão, o marido dela era CLT, e era difícil o tratamento. Pô, depois de 3 anos, tem o próprio carro pago. O marido dela realizou o sonho de comprar uma moto que ele sempre queria da BMW. Paga o tratamento do filho dela, E acompanha, acompanha, tem liberdade. E aí você vai falar assim, caramba, velho, que história. é E sobre aí, quando você isso. vai ver, você vai ter várias histórias. No começo, eu não sou mentiroso. Eu montei um negócio para ganhar dinheiro. Só que no meio do caminho ficou gostoso de trabalhar. Porque eu fui vendo que Na verdade, você achou o propósito. eu vi pessoas falando assim, velho, agora eu tô tendo a mesma vida que o Edson tem. Porque agora eu consigo fazer as coisas, eu consigo cuidar da minha família melhor, eu tenho mais tempo. No outro podcast que eu tava, um cara que era rifeiro, né? Os caras da rifa. Você Sim, lembra do sim, rifeiro, sim. antigamente? Que ia lá, comprava uma tonelada de produto, colocava na carroceria do carro, ia pro Ia pro interior. interiorzão. Exato. O cara falou, cara, eu fico o mês todo, né, fazendo venda de produto porta a porta, é cansativo, é sol, chuva, é estrada, desgaste de veículo, longe da família. O cara pegou o mesmo produto que ele fazia nessas ripas e começou a vender nos marketplaces. O que o cara tem hoje? O cara consegue ir numa academia, o cara consegue levar o filho na escola, o cara que está mais presente em casa com a esposa, não mudou de vida, não foi bom para ele. O cara ficou milionário? Não, mano, mas o cara tá feliz. Mas às vezes nem sempre é sobre dinheiro, né? Que tem, é muito pautado sobre dinheiro. E aí eu vou até pegar um aspecto nisso que muita gente fala, como que eu vou ganhar dinheiro em tal marketplace? E aí eu sei que você atua em todos os marketplaces, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas Shopee, você tem propriedade sólida para falar de Shopee. Hoje, quais são os quatro pilares para que a Shopee poderia nos falar, ou que você pode nos trazer para poder ter uma estrutura boa dentro da Shopee? Porque a gente sabe que todo marketplace vai dar dinheiro se a gente focar nele. Sim, Só que todos eles têm o seu jeitinho de entender. sim. Hoje, a Shopee tem pilares e quais são os. Se fosse elencar quatro, quais os quatro principais pilares da Shopee para poder ter uma operação sólida e robusta? Tá, vamos lá. A gente tem a primeira, eu vou te dar dois formatos. O primeiro formato que é a estrutura base para qualquer negócio. Eu preciso ter um bom produto, que se eu não tiver um bom produto, esquece. Você quer vender a árvore de Natal hoje, você pode fazer a melhor estrutura de anúncio que não vai vender. Mas se você faz um anúncio mediano em setembro, outubro, novembro, você racha. Eu tenho que mostrar esse produto da melhor maneira possível.
Não adianta fazer anúncio com foto porca, sem vídeo, ou um vídeo ruim, sem palavra-chave no título, né? Não adianta. Essa é a verdade. Não tem uma precificação adequada, não adianta. Não adianta também você não usar os recursos da plataforma. Pô, se eu tenho lá promoção, oferta relâmpago, live, Shopee Vídeo, eu tenho que usar. Se a plataforma colocou ali, é porque ela quer que a gente usa. E o pilar do Ads, né? Da publicidade. Hoje, a concorrência é gigantesca. E a grande maioria usa Ads. Como que você quer sobressair com quem usa Ads e você que quer trabalhar organicamente? Então, o primeiro, essa base que eu preciso organizar. Então, seriam esses 4 pilares. No da Shopee, eu preciso entender que eu tenho que ter vídeos, porque a plataforma visual é uma rede social que é um marketplace que se adaptou a uma rede social. É o social commerce, né? E o TikTok fez o contrário, é uma rede social que adaptou ao marketplace. Então eu preciso entender o quê? Qual é o perfil de consumo do cliente da Shopee? Ticket mais baixo, tá de olho no frete grátis. Então eu tenho que entender meu público e se o meu produto encaixa no público. Pô, eu trabalho com ticket alto. Vou conseguir vender na Shopee? Até vai. Mas se eu tiver um ticket mais baixo, o meu sucesso é maior. Então a gente já começa por aí. E a ferramenta da Shopee, como eu te disse, ela tem muitas ferramentas. É um ecossistema ali dentro, e gigante, né? Sim. Parece uma espaçonave, tanto botão que tem para apertar. Exato. Então, tentar não, entender como cada ferramenta ali se comporta. Então, por exemplo, se você vai hoje para o Mercado Livre, que você tem mais experiência, você percebeu que muitas ferramentas, o Mercado Livre já copia já de muito tempo a Amazon. A Amazon e agora a Shopee. Então, pronto. Então, ali a gente tem muito recurso. Afiliado, Shopee Vídeo, Shopee Live, eu tenho oferta relâmpago, eu tenho posicionamento, eu tenho agora conexão do Google externamente. Então, na hora que você vai ver, peraí, o que é isso tudo aqui? Qual é o momento de usar cada ferramenta? Então, a pessoa chega na plataforma, o que ela faz? Faz o básico, ela faz uma promoção e vai lá no Ads. Aí você tem lá 9 ferramentas que poderiam ser exploradas antes do Ads, para ter um orgânico mais eficiente, para daí sim eu ir pro Ads. Ah, então não é de cara que nem o Mercado Livre, você faz o anúncio ali do Ads, você tem algumas outras estratégias que você pode ter antes disso. Depende da sua sede. Então tem gente que vai começar agora que quer ir devagar para conhecer a plataforma, então já nem começa com Ads, começa usando as ferramentas ali. Agora, é um cara igual eu e você que já tem pressa, tem sede, já quer Tem fazer... estoque, tudo. Cara, já pode ligar o Ads e pau na máquina. Mas, por exemplo, desculpa te cortar, mas, por exemplo, a Shopee sempre foi um Ads admirável, porque você tinha realmente as planilhas que você fazia extração de título, de tag, você conseguia mensurar, e do nada se automatizou. Isso você vendo que você tem a Valo até como especialista em Ads, isso pensando para um cara que é especialista, qual foi a vantagem e a desvantagem disso? Porque não é todo mundo aperta o botão e está concorrendo pela mesma coisa? Então, eu particularmente eu gostava mais do formato antigo, porque eu conseguia otimizar melhor as Tinha campanhas técnicas. e eu conseguia ser mais eficiente. O que aconteceu? Eu acredito tá? Que a plataforma viu ali, meio que o Mercado Livre, uma forma de fazer ads mais simplificado, para que qualquer pessoa conseguisse fazer um ads sem muita burocracia, sem muita dificuldade. E mais rentável. Exato. Então é uma questão, tipo, é tudo em prol do capitalismo. Sim. Então, assim, facilitou para quem quer operar, mas a minha visão, eu não consigo operar e otimizar igual era antigamente. Eu era muito mais cirúrgico antigamente. Hoje eu consigo fazer otimizações e chegar num resultado legal? Sim, mas não tão cirúrgico como antigamente. Então hoje é mais estratégia mesmo. Por isso que eu falo que a estratégia ela começa da escolha do produto. É por isso que às vezes usar as outras ferramentas antes de ativar o Ads vai te dar algumas métricas que aí você caminha para um certo tipo de posicionamento ou não, que talvez antes você conseguia ser mais cirúrgico. Exato. E se você escolhe, por exemplo, a gente estava falando ali, eu vou concorrer com sellers gigantescos, sabendo que eu sou pequeno? Então eu preciso sempre ir para a subcategoria, analisar bem os produtos que eu vou entrando, o perfil do meu concorrente, o perfil do meu cliente, para dar certo aqui no Ads. Porque o Ads, ele simplesmente é uma máquina de gerar impressão. Ponto. Imagina, eu falo para todo mundo, imagina que o Ads é uma gráfica. Imprimiu lá para você 10 mil panfletos e te cobrou R$1.000. Se ele te entregou os 10 mil panfletos e você não vendeu, não gerou clique, não gerou uma qualidade de CTR e não houve venda, você concorda comigo que você não foi tão atraente no panfleto? Talvez o panfleto não chamou tanta atenção. Então, daí... Você pagou a impressão, você não pagou o posicionamento. Exato. E aí o seu panfleto é o seu anúncio.
Se o meu anúncio é atraente, o meu produto é atraente, eu tenho boas avaliações, se eu tenho um preço competitivo, bingo, o Ads funciona da maneira correta. Então eu só preciso entender isso, que o Ads é uma ferramenta de gerar impressão. E muita gente acha que o Ads é uma máquina de fazer venda. Ele só vai fazer venda se você tem um ROAS, uma taxa de conversão alta, se o seu CTR está equilibrado, se você está sabendo jogar o jogo das ferramentas, igual, por exemplo, a gente estava falando de afiliado. Cara, muita gente fala assim, pô, vai eu fazer ads, tráfego pago e tal. Cara, pensa comigo. Tanto ads como o influencer são ferramentas Que você que paga. vão gerar impressões. Só que tem a diferença. O afiliado você paga quando vende. O Ads você paga mesmo sem vender. Quando clicou, Quando clica. gerou Então tem uma impressão. grande diferença, que nós estávamos falando depois de TikTok, vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente. Então, quando eu tenho o Ads ao meu favor e ferramentas ao meu favor, que seriam ferramentas que eu posso pagar ou não, né? Então, pô, vou fazer uma oferta relâmpago, que é uma ferramenta que vai me dar uma exposição e uma conversão. Pô, eu vou rodar ali uma impulsionada da própria da plataforma que é gratuita. Então, eu tenho duas ferramentas. Numa eu boto grana e já gera impressão, e a outra ferramenta que vai vir uma impressão gradativamente. Aí, quando eu escolho um afiliado, é o que a gente falou. O afiliado, ele é um gerador de impressão. Ele vai divulgar o meu produto vai estar na boca do povo, e eu vou pagar o quê? Vamos supor que você está disposto a pagar 5% de tudo que você fatura para o Ads. Por que eu não estou disposto a pagar 5% para o afiliado? Só que aí o pessoal não tem aquela sacadinha, né? Que eles não entendem que o Ads do afiliado, quando você paga o afiliado, é quando o cara já põe no carrinho e fecha, né? Exato. Se o cara der uma volta e voltar, caiu do afiliado já não fica mais para afiliado isso. E o bom do afiliado é o quê? É uma estratégia boa isso. Quando você tem um afiliado e o afiliado clicou no seu produto, pegou o seu produto, mandou ali para um cliente, e o cliente comprou outros Já produtos. era. É só sobre aquele. Exatamente. Então, quer dizer, você tem um GMV muito maior, Muito. pagando uma comissão muito menor. Mas se o cara às vezes não se preocupou a entender o que é um GMV, se o cara não sabe o que é uma venda direta e indireta, o cara simplesmente só tá colocando despesa. Exato. E um ponto que você falou que é muito importante. Como a plataforma é uma plataforma que tem muitas ferramentas, ele se empolga nos descontos e não faz uma precificação adequada. E aí, no final, pô, tô empatando, até mesmo tomando prejuízo, porque não precificou corretamente. E sempre que você cadastra o produto, até no Mercado Livre, é bom você cadastrar como gordura, para que você possa utilizar as ferramentas e chegar no preço que você definiu. Pô, quero vender o produto por R$ 39,90. Pô, vou cadastrar por R$ 69, vou vindo aplicando os descontos, participando das promoções, para me chegar nos 39. Então, quer dizer, de um lado a plataforma está vendo que você está usando bem as ferramentas. Do outro lado, o cliente sente que está muito atraente a oferta. Quantas vezes que você entrou num produto lá que faltam só 2 peças para acabar? O cliente fica louco. A gente tem os caras que são... Escassez. A gente sabe que tem cliente especialista de compra online. O cara sabe todas as ferramentas, o momento certo de comprar e tal. Mas a grande maioria é leigo. Pô, minha mãe foi comprar na internet esses dias. Ela chega lá, vê um produto de 99 por 39, ela não tem essa consciência que o produto já é 39. Ainda tem muita gente assim, o mercado cada vez mais vai crescendo. Exatamente. E aí ela fala assim, pô, 99 para 39, só que na cabeça dela, lá na cidade, já é 99. Eu falei, não, tem que comprar agora. Só faltam 2 peças aqui, eu tenho que fechar. Então tem muita gente que ainda não tem essa consciência. E é muito novo. E ainda a gente consegue fazer essa maquiagem no marketing e que passa e o cliente tem essa percepção que é muito atraente. E o marketplace vê que você usa as ferramentas. Por exemplo, Mercado Livre. Dá pra vender ali sem vender a central de promoção dele? Hoje eu falo pra você que se o cara não liga Ads e central de promoção, o cara... Só se ele tiver um produto com uma alta demanda demais, senão o cara não E performa. com baixa concorrência. E com né? baixa concorrência. Então, assim, as plataformas não colocam uma ferramenta à toa. Ela quer que você use e abuse das ferramentas. Mas, por exemplo, eu vou falar algumas perguntas que eu vejo a galera falando, porque eu falo e eu não tenho vergonha alguma. Sim. Eu não entendo de Shopee. O pessoal fala que hoje, se você for lá e você não fizer aquele impulsionamento, que eu acho que demora 3 horas do anúncio e tal, tem um negócio assim, você não vende, você perde performance. Isso é real? E se é real, porque tem que sempre ir lá e fazer um exemplo, a Shopee já não deixa isso ativo. Tá. É porque, assim, a plataforma ela tem a ferramenta paga, que é o Ads, e as ferramentas gratuitas. O impulsionar é para quem talvez não tenha o recurso do Ads. Então, quando eu vou lá e impulsiono, ele vai fazer meio que uma simulação do Ads e vai colocar
uma janela onde tem produtos novos. Então, o seu produto ele tende a ranquear dentro daquela janela dos produtos recentes. Não no catálogo principal ali, quando você faz uma pesquisa. Então, nos produtos recentes, ele ganha uma exposição. Então, você pensa comigo, por isso que eu sempre falo para todo mundo, gente, você vai subir um anúncio, não suba um anúncio pelas metades. Já faz a melhor foto, o melhor vídeo. Já aperta de conversão. Mas a maioria da galera faz a metade. Vou fazer o anúncio, depois eu faço o vídeo. Acabou. Vou subir 5 fotos, depois eu complemento com o resto. Acabou. Cara, Queimou na largada. você já tem que meter o anúncio para já sair arrebentando. Para gerar impressão, gerar conversão e o algoritmo detectar, opa, esse cara aqui é bom, deixa eu já entregar mais alcance para ele. Por quê? Marketplace quer o quê? Conversão. Sim. Se ele botou ali, deu 100 visitas e o cara vendeu 10, ele vai rir até o talo. 10% da conversão, tchau. Ele vai meter esse anúncio aí para todo mundo ver. Organicamente, você não vai nem gastar ads. Exatamente. Então, assim, o impulsionar você consegue utilizar tanto o manual na Shopee, como usar outras ferramentas e automatizar isso. Porque muita gente fica com preguiça. Não vou impulsionar porque eu tenho que ir lá toda hora, de 4 em 4 horas, impulsionar 5 produtos. Não. Você seleciona 30 produtos, coloca nessa ferramenta, ela automatiza esse impulsionamento para você gratuitamente. Tá, mas por exemplo, você falou que isso é para quem quer tentar, às vezes, organicamente. Sim. Então, mas eu posso colocar isso orgânico e mais o ads, Claro. eles se juntam? Sim. Então, eu posso falar que basicamente foi o que eu aprendi esses dias num podcast, que a Amazon posso estar em várias campanhas ao mesmo tempo, que para mim é a pior cagada do Mercado Livre é não deixar eu estar em várias campanhas ao mesmo tempo com estratégia diferente. Então o Shopee tem esse privilégio, eu posso estar tanto nesse impulsionário, eu posso estar numa palavra-chave aqui, eu posso estar e usar dessas 7 ferramentas que você falou em prol estrategicamente, até visando algum cliente em potencial que o outro não alcançaria. Sim. Então você usa essas ferramentas, mas assim, não que você vai ter 2 anúncios. Não, você sim. vai potencializar aquele. Mas você tem que pensar estrategicamente também, Sim. senão você caga tudo. Exatamente. Por que acontece? Quando você vem com impulsionar, ele vai começar a ter uma exposição a mais do que quem não impulsiona. Se eu venho e coloco ads, eu impulsiono mais ainda. Então você tem que entender, eu preciso estar o mais próximo da primeira página ou ali, por exemplo, no top 1 da pesquisa, para que a pessoa veja que a minha oferta é a mais atraente. Mas eu tenho estoque para isso, Não, tenho profundidade, exatamente. então o que eu falo é estrategicamente. Sim, e você igual, você falou uma coisa que é a mais importante do mundo. Muita gente não confia tanto no online, brinca de vender online, não tem um estoque mais ou menos ali validado. Quando o marketplace parece que liga a chavinha das vendas, ele não consegue acompanhar as vendas, vai lá, tem que pausar o anúncio porque teve ruptura de estoque. Aí volta pro fim da fila. Exatamente. Então, assim, às vezes você tem pouco estoque, está validando, você vai devagarzinho, vai com ads bem sutil, utiliza mais das ferramentas orgânicas para ter uma venda tracionando, e aí você já sentiu que o negócio vai pegar, e aí você vai aprofundando o estoque para não deixar aquele anúncio morrer. E é onde que é o jogo. Porque, igual você falou ali comigo ali fora, depois que eu tô ali no topo, o cara me tirar é só se dar uma ruptura. E é onde que todo mundo sai, porque todo mundo que tá na Shopee, que é diferente do Mercado Livre, eu sinto que Mercado Livre é algo muito mais profissional, por isso que quem é amador fica com muita dificuldade de penetrar ali dentro do anúncio, dentro ali do Mercado Livre, e na Shopee é muito mais fácil, dele já começar a ter ali um resultado mais eficiente, as vendas já acontecer de uma forma mais natural, é amador, mas se você entra mais profissional, você já ganha muito na frente, porque muita gente que tá ali é muito amador. Igual eu te falei, sobe o anúncio errado para depois corrigir. Bota ali 2 produtos no estoque, não pesquisa o mercado, acha que já vai, não vai vender, aí começa a vender, aí já não tem que pausar o anúncio. Então eu preciso olhar para o mercado e olhar para o meu negócio de forma profissional. E não brincar de vender. Porque senão você vai ficar sempre queimando a largada do seu negócio. Você me abriu a margem para 2 perguntas, e eu acho que você, mais propriamente dito como um dos maiores, se não o maior, influencer oficial da Shopee, é tido no mercado que o cara da Shopee, ele ganha, a mentalidade é de ganhar R$1 por pacote. Essa é uma pergunta que eu queria que você respondesse. Como que é isso? Eu consigo, porque quando a gente fala Mercado Livre, a gente fala ali que margem de contribuição de 18%, 25%, tal, porque tem essas barreiras. A Shopee eu consigo isto, mesmo tendo esses caras que precificam o que eu preciso fazer 2.000 pacotes por dia, se eu ganhar R$1 por dia ali, por pacote, eu tenho 2.000 por dia, 60 mil no mês. Como que é ter que concorrer com esse tipo de coisa? Tudo está na busca do produto e da pesquisa. A gente sempre fala isso.
Quando eu tô olhando no Shopee, eu consigo ter margens de 15%, 20% também. Só que qual que é a diferença? Que lá no Mercado Livre, eu já tô brigando com caras que são profissionais e já entendem o jogo. E eu acho que é mais fácil, porque o cara já entende o jogo e ele não vai queimar. Então ele sabe o limite dele. Na Shopee eu ainda tenho um pouquinho, que eu falo que, assim, tem pessoas que são muito amadoras que acabam atrapalhando o mercado. Então o que que eu faço? Eu tento sair fora dos produtos que eu sei que é comum todo mundo entrar. As commodities. Não só isso, que são um ticket baixo, porque eu vou concorrer com um produto que eu compro por 10, todo mundo Qualquer um tem... pode comprar Qualquer um isso. pode comprar 10, mas se eu compro um produto de 50, um produto de 40, eu já começo a estar numa bolha um pouco menor. Então, assim, tem gente que trabalha dessa maneira, como qualquer marketplace, você sabe que tem, né? Como amigos nossos, amigos assim, pessoas aí que a gente conhece que tem um faturamento expressivo, vende muito, mas joga um jogo ilegal. Então já vou E fazer aí- a pergunta, calma. Porque aí era a segunda pergunta, só que você já pulou, você já passou dos limites rápido. Como lidar também com a fama de que a Shopee só dá grana, é a fama, porque lá é a maior ilegalidade hoje, porque pode se vender ainda no CPF, pode, como tem esses caras do mercado que fatura milhão e cancela milhão em nota, usa ferramentas de CRM e ERP aí para poder fazer 10%, 5% de nota, que não é todos, então eu não posso colocar todos. Sim. Mas é sobre isso que você está falando. Como é isso? E você ter que defender uma ferramenta dessa porque você acredita na ferramenta e um grande parte do mercado olha essa ferramenta como a porta de entrada para ilegalidade. Cara, vamos lá. Eu acho que todo mercado de marketplace começou assim. Sim, Se você for olhar para trás, o Mercado Livre era assim. Mercado Livre era do CPR, até um era... ano e pouco, um ano atrás era assim, Eu CPF. tinha amigos que vendiam vários produtos de tênis, né? Réplicas, porque a nossa Oceana é um polo de calçado e querendo ou não é forte, é réplica, que vendiam lá, né? E foi profissionalizando, né? E na Shopee não é diferente. Ela tem derrubado muito anúncio. A gente tem acesso a muitas pessoas que estão com anúncio sendo derrubado por questão de réplica, de legalidade. A questão do CPF, por mais que você vende, ela tenta É sabotar segura, né? porque assim, você sabe que a taxa do CPF é maior do que do CNPJ. Então ela tenta fazer que a pessoa entre pelo menos por meio ali para legalizar. Mas tudo na vida, André, se você for fazer uma análise, é injusto. No Mercado Livre foi assim, esse foi profissionalizando, no Shopee é assim, vai profissionalizar. Talvez no TikTok, no Kawaii, em outros marketplaces, tenha essa vulnerabilidade ainda, o pessoal consegue fazer coisas erradas, mas o próprio Ministério Público, os órgãos competentes estão cobrando. E assim, só vai vencer quem continua fazendo o jogo certo. Ou quem precisou fazer isso para começar, que às vezes Exato, não e tem o cara problema. teve o A privilégio consciência de migrar. porque não é errado você fazer o errado é você manter no errado. Exato. E às vezes o cara faz errado porque é a sobrevivência dele, ou às vezes ele também não tá tendo essa consciência que ali ele tá cometendo alguma coisa errada. Aí não é erro, aí é falta de conhecimento. Exato. E aí o ponto que a gente sempre falou, gente, você tá no evento, você tá no evento, você ouviu uma coisa, perguntou pra alguém, você já vai saber se você tá jogando o jogo certo ou errado. Só que você tem que entender o seguinte, nosso mercado brasileiro, ele é cheio de rolo, né? Seja no físico, no online, no marketplace, tanto faz. Só que assim, ano que vem, com a reforma tributária, quem que vai ficar no jogo? Quem realmente soube, a primeira coisa, precificar desde o começo. Então você tem que entender o seguinte, o cerco, cada dia que passa, fecha. Quem tá trabalhando errado vai ter que ou adaptar ou sair do jogo. E quem tá certo e tá segurando, Vai talvez ser a época vai dele. surfar a melhor fase. Então o que que eu entendo do jogo? É jogo de longo prazo. Você quer jogar o jogo de longo prazo ou curto prazo? É fácil? Não é. A gente vai ter que matar um leão todos os dias. Então, cabe a gente sempre minerar melhor o produto, pesquisar melhor, partir para uma fabricação, partir para uma importação, buscar ali os fulfillments, buscar ali uma contabilidade especialista e trabalhar sempre buscando estar protegendo o seu negócio. Porque imagina só, você vai fazer um negocinho ali para ganhar um pouquinho a mais, e aí amanhã a casa cai, tudo que você construiu vai embora. Né? Você está vendo aí, a gente... Essa semana mesmo, acho que, né, essa semana vazada 2 reportagens, inclusive de Minas Vai Gerais. nessa terra lá. O pessoal lá é Zé Ninja. Mas assim, o que acontece? Eu tô tranquilo. Quantos que vão estar agora preocupados? Pô, será que vai passar o pente fino em todo mundo? Acho que aqueles conhecidos lá do... eles também vai estar preocupados. Então, assim, a pergunta qual é o jogo que você quer jogar? Eu Isso é a verdade. falo o seguinte, o quão
sólido é a sua empresa, né? Não é você só vende ou você tem uma empresa? E aí é o ponto que eu te falei da diversificação. Pô, beleza, eu tô conseguindo jogar aqui um jogo onde eu consigo, sei lá, pegar ali uma margem de 8 a 10%, ok? Mas é 8, 10% de legalidade ou 20, Isso. 25% de legalidade? É. Aí, beleza. Aí eu tenho o quê? Eu tenho um negócio físico, que é uma distribuição, um importador. Que aí já a margem é melhor. Aí, pô, no montante total, pô, eu consigo ter ali 18, 20%, pô, na distribuição, no físico, no infoproduto, na assessoria, na prestação de serviço. Então, contabilidade, o que eu consigo, dentro do ecossistema, jogar para dentro do meu sistema para conseguir ter margens mais saudáveis. E um negócio conectando com o outro, usando a audiência e fazendo que a lucratividade chegue ao meu bolso. Agora, a pergunta é, quantas pessoas que têm como diz? Expertise. Não é expertise, mas eu falo assim, as pessoas que têm a disposição de dormir no barulho. Essa é a pergunta. Ah, não. Aí eu vou dizer o seguinte: eu remodelaria isso daí como quantas pessoas nasceram para serem empresários? Porque assim, Porque ser empresário é isso, tem que. Meu, vai ter dias que você tá sem dinheiro, outro dia você tem dinheiro. Vai ter dias que a equipe tá redonda, tem dia que a equipe tá furada. Vai ter dia que o seu contador vai te mandar umas guias que você não estava preparado. Então o que vai acontecer? Tem dias que o dia vai estar mal, como todo mundo. e é normal. Que é normal. Só que assim, o quanto que você consegue dormir bem com isso, digerir bem os problemas. Ah, tem que ter estômago, hein? O Pedro veio comigo no carro, velho, não sei como é que você não para, velho. Você vem de Minas até aqui resolvendo um monte de coisa, é áudio e tal. Mano, esse é o negócio de empreender. É diferente de ser apenas guruzice e fazer topo de funil de enganação, né? Isso é ser empresário. Eu acho que o empresário ele tem que gostar da adrenalina. Ah, tem. Na verdade, ele vive no risco. Exato. Ele vive no risco. Ele vive no fio da navalha. Lá em Minas é contar com o ovo no cu da galinha. Então, assim, a gente trabalha o tempo todo assim. Na verdade, às vezes eu acho que o empresário, na verdade, ele tá contando com o ovo no cu do ovo, né? Porque nem nasceu a galinha para contar com o ovo. Já tá. Então, assim, esse é o meu pensamento. Empreender no Brasil é um desafio, não só para mim, acho que para todo empresário. É uma carga tributária alta, é uma mão de obra difícil de lidar ainda, principalmente essa nova geração que acaba que a gente, às vezes, a gente tem que ter um pouco de mais paciência, mas você sabe como é que funciona. Querendo ou não, é muito distante você estar trabalhando certinho para uma pessoa que está trabalhando errado, igual, né, essas empresas que foram pegas aí, pô, faturando pra caramba, faturando 500 mil por dia, mas tudo na legalidade, como é que você concorre? É injusto você conseguir concorrer com essas empresas. Mas a justiça chega, né? Tomara que chega para todo mundo, para sobrar mais espaço para quem faz certo. Mas esse é o ponto. Porque assim, da minha concepção, eu posso estar equivocado, porque eu também não entendo nada de economia. Mas, pô, por que ter tanta carga tributária tão confusa? E eles falaram, igual lá no Paraguai, irmão, a partir de hoje você vai trabalhar bonitinho. Maquila, vamos meter a maquila Não, aqui. que seja 10% na trave. Todo mundo sabe que é 10%. Mas não tem isso. Pô, eu tô em Minas. Tudo que eu compro eu tenho que pagar ST para São Paulo. Aí tem produto meu que eu vou pagar uma tonelada, pô. Aí na hora que eu vou vender, eu pago outra tonelada. Às vezes você é bitributado sem saber. Fora isso, por isso que às vezes é bom ter uma contabilidade que te ajuda com isso. Então, o que eu preciso entender? Que no Brasil não tem uma igualdade, todo mundo está no mesmo par. Quem é mais esperto, trabalhando certinho, é como se fosse uma corrida de carro mesmo. Você tem que estar ali o tempo todo controlando o combustível, pisando no acelerador no momento certo, entrando na curva do momento certo. Uma hora ou outra vai girar, mas aí pau na máquina, levanta a cabeça e vai. Esse é o jogo. Empreendedorismo é adrenalina o tempo todo. E, cara, se não tem saco, sai do jogo. Porque infelizmente não é fácil. Todo dia acordar com um problema e chegar até o final da noite e pensar assim, conseguir resolver a grande maioria dos problemas. Hoje, com a bagagem que você tem, rodando em vários marketplaces, vindo do digital lá antes de pandemia, tudo, então você tem uma bagagem digital boa, até por causa das suas lojas que você já roda em Instagram, essas coisas, e loja própria, online. Se você fosse dar dica para quem quer começar, qual plataforma você falaria para essa pessoa começar realmente para ela poder aprender, não falando nem de acelerar, aquele cara que está querendo sair do CLT, mas ele tem medo porque ele tem a segurança ali e quer ir para um marketplace novo e não sabe nem o que fazer. Cara, assim, é até engraçado o que eu vou falar, mas a Shopee não tem muito o que dizer. Por que a Shopee?
Porque é exatamente isso. Ainda é um mercado muito amador, é um mercado ainda muito iniciante. Eu venho conversando com vários empresários que já vêm de Mercado Livre de muito tempo. Agora que os caras estão indo para Shopee, então ainda tem um oceano azul ainda para surfar. Só que assim, se eu posso dar uma dica já começa profissional. Já abre um simples, Um MEI, né, que seja. procura ali parcerias com fornecedores, chega real e fala, vou vender online, me ajuda, eu preciso de prazo, eu preciso de uma negociação bacana. E tentar entender o que é o mais importante na plataforma, né? É a central de marketing. Você precisa explorar aquela central de marketing. Analisar seus concorrentes, por mais que, pô, velho, isso aqui tá vendendo pra caramba, o cara tá fazendo lá 5 mil vendas por mês. Cara, mas será que esse produto é um produto viável para você? Vai dar a margem que eu preciso? Exato. E talvez no primeiro momento você não vai ganhar o que você tá querendo ganhar, não. Aprendizado. É estágio. Você fez estágio, eu já fiz estágio. Eu também. A gente não ganhou nada. No estágio é de graça. Ganhei Eu não ganhei conhecimento. nada. Mas financeiramente Ah, nada. não. Exato. É o que Mas também não gastei. Exato. Então, o estágio é o quê? Eu ir lá e aprender na prática. Né? Eu tive a teoria, vou lá na prática aprender. Se realmente o que eu aprendi na teoria, na mão na massa, é verídico. Então, o primeiro passo é já criar sua conta, já entender como é que sobe anúncios na plataforma. Pô, Edson, preciso de um curso? Não precisa. Isso daí já tem no Instagram, no YouTube de graça, fazer o primeiro anúncio em qualquer plataforma. A pergunta é, qual que é a ordem que você tem que seguir? É o que você falou, que cada etapa Exato, tem que ser... cronológico. É igual você, por exemplo, quando você teve seu primeiro filho. Eu vou falar da minha menina, que acho que vai ficar mais fácil. Quando eu limpei o Rafa, né, higienizei ele, era de um jeito. Aí, assim, Essa palavra bonita, higienizei. Limpei lá o toba dele. Porque na verdade você faz pra mulher, vai, carro pra higienizar, meu filho? Limpou o rabicó. Limpou o rabicó. E aí a minha mulher foi me ensinar como limpava o rabicó da minha menina. Que é totalmente diferente. Meu menino limpava de qualquer jeito. Minha menina, você tem que limpar certinho, porque se você limpar inverso, você pode dar infecção nela. Olha pra você ver como é muito louco. Nós vivemos isso em casa. O Miguel é o meu primeiro. A minha esposa um dia estava limpando, ajudando ele lá. Ela estava limpando com papel higiênico depois dele urinar, porque ela não sabia. Para ela é igual mulher. Tem que. Eu falei, não, amor, o homem é diferente. A última gota, só dá balangada, a última gota é da cueca, vamos que vamos. É exatamente isso que você falou, porque a falta de conhecimento, mas assim, você quis aprender, você se deixou aprender. Exato. E aí eu pensei, pô, tudo tem um passo a passo, um método, um início, um meio e fim. Quando você fez faculdade, você não começou do final. Você começou do início. Aqui, teve a parte teórica, a prática, é assim que funciona. Então, assim, você consegue sozinho. A pergunta é, qual a velocidade que você quer? Quanto que você quer profissionalizar isso? Quanto de dinheiro que você quer mais rápido? Então, assim, começar na Shopee, entender o público que você quer atuar. Pô, meu público é um público que compra um produto mais caro. Então, talvez Shopee não é o caminho. Talvez eu tenha que ir para o Mercado Livre, talvez eu tenha que ir para Amazon. Mas por exemplo, se você for para mim, André, eu não brigo com o cara que eu compro um produto de 10 porque ali todo mundo pode. Agora, se você for de 50, mas o caro, me dá, na sua percepção, o que é um ticket legal para o cara aprender na Shopee e não ter isso? Porque assim, já até para mitigar aquela coisa que é o menor preço que vende na Shopee. Sim. Qual que é um ticket legal para um iniciante na Shopee? É muito relativo a esse iniciante. O ticket que eu gosto de trabalhar é R$70. Mas aí você já tá falando para você que já é um cara que tem... Não, eu acho que para todo mundo que quer ter uma escala legal. E por quê? Porque eu acho que quem tá começando agora, no sentido, começar com pouco recurso. Sim. O cara vai começar com os produtos baratos. Legal, aí vai... Agora, se é um cara que vai começar uma indústria, um lojista, já começa com um ticket de 70. Entendeu? Então depende em que momento então, que isso esse já cara até tá. tira um pouco daquilo que a Shopee, porque quando eu vou falar, minha percepção, Não, sim. é produto barato. Para mim, barato é até R$29,90 de venda. Se você fala que um produto legal de 70, ele tá quase batendo com um ticket médio de 70% do mercado Livre. Mas é legal para quem? Para quem compra ou para quem vende? Aí Entendeu? tá o diferencial. É porque para quem compra, sempre o mais barato vai ser o que vai brilhar os olhos. Mas qual que eu vou conseguir? Vamos fazer uma conta de padeiro? Você vai vender um produto de R$70. Se você no final vai ter uma margem de 10%, É R$7. se eu vendo um produto de 29, É R$2,90. você vai vender 100 pacotes para ganhar R$2,29. Volta naquela pergunta que eu te falei, que é o que o Entendeu? mercado pensa, eu tenho que ganhar R$1 por pacote. Mas é onde que eu tô querendo te dizer. Qual o jogo que você quer jogar?
Não é que tá errado ou certo, é o que você quer jogar. Eu quero jogar um jogo, tipo, por exemplo, se eu vender 100 pacotes no dia daquele produto ganhando R$ 7 líquido, 700 conto? pra mim tá lindo. Agora depende pra você. Às vezes pra mim é péssimo. Pro Não. outro lá, pô, é magnífico. Pô, R$ 2,90 pra mim é top. Então depende. A pessoa fala R$ 2,90. O cara vende 100, 290. Pro cara que tá dentro de casa, começando como renda extra, é Pensando em ruim ou trocar não? o CLT, Bota 290 vezes 30. é Entende? Então, depende, não tem 9 como pau ter quase. uma regra. Qual que é o seu momento? Quem é você? Eu sou um CLT que vou trabalhar de casa, então você pode jogar um jogo. E aí, onde que eu te falei? Você vai ter que começar com produto baratinho, porque o seu recurso é baixo. Agora, se eu sou já um comerciante do varejo físico, sou uma indústria, o jogo é diferente. Eu tô jogando um jogo que é bom para mim, porque eu vou ter uma margem mais saudável, eu vou poder ter grana para botar no Ads. Pô, como é que eu vou brigar no Ads ganhando R$ 2,90? Esquece. Você entende? Então você tem que só entender essa jogada. Qual é o seu estágio? Qual é o seu momento? Para que aí faça sentido o jogo que você vai jogar. Por isso que tem que ter essa orientação. Até a escolha do meu mentor, né? Sim. Então, às vezes, pô, igual essa moça que eu te citei, a Juliana. Ela trabalha com produto de R$ 59,90 hoje. Mas ela trabalhou o quê? Acho que mais de 2 anos em casa. Agora que ela tá começando a aumentar o ticket, porque ela tá indo para um galpão, e agora que ela vai fazer a primeira contratação. Você sabe quanto que ela faturou no final do ano? Só ela e o esposo dela, só 2 pessoas, faz a conta. Quanto você escutaria na Shopee? Ah, na Shopee, eu faria, vai. Pelo trabalho que dá a Shopee, se ela não tiver o full, e se o ticket é baixo, 250 conto. 800 mil. Uau. E aí? 2 pessoas. E que tem esses depoimentos, tem essas lives que a gente conversou lá. Ela trabalhava no salão, porque ela assumiu o salão da mãe dela, tava doida pra largar, entrou no marketplace, deu certo. Pelejou. O marido dela só podia ajudar depois do almoço. Esse ano passado, conseguiu arrastar o marido dela pra dentro. O marido dela abriu a conta, aprendeu tudo com a gente. No primeiro mês, fez 60 mil. Com todas as estratégias que ela vinha aprendendo na mentoria. Essa mulher já comprou 3 mentorias minhas. Porque cada vez aprende uma coisa nova. Mas é o que eu tô querendo dizer. Olha o quanto que é gratificante. Eu ganhei e ainda ensinei e tive o resultado, tive a gratificação desse resultado dela. Só que, o mais que isso, dentro de casa, irmão. Então, assim, agora, esse ano que ela montou o galpão e fez a primeira cotação, que agora ela tá me perguntando, Edson, agora eu vou contratar, qual que é o próximo passo? Que eu vou botar uma pessoa, porque dentro de casa, como é que colocar uma pessoa dentro de casa? Ela foi para um galpão para poder ter a possibilidade de trazer mais pessoas para ajudar, porque ela tava ficando esgotada. Eu falei assim, nossa, você tava esgotado com o salão, agora você tá esgotado com venda online. Eu falei, você escolhe? Mas não, mas agora eu preciso de gente, agora eu preciso crescer. O empreender, você sempre vai estar esgotado. O importante é a satisfação e o resultado que está te entregando. Exato. Então, assim, o bom da Shopee, por mais que é uma plataforma que tem muito amador, ela consegue gerar esse volume de resultado. Eu falo que, não, que o marketplace em todos, eu falo que é uma mãe porque é um modelo de negócio muito bom. Se você comparar um modelo de negócio tradicional. Sim, Eu a sempre maturação é muito mais rápida. mais rápido, igual eu trabalhei com vendas físicas. O que eu tenho de cheque devolvido, e o que eu tenho de promissora que não pagou, que O é que você tem boleto. de imóveis que você teve que desmontar a loja e não prestou para mais nada? Então, assim, pelo menos você tá mais tranquilo em relação ao quê? Tô trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, feriado, tô torando. No físico, eu tenho sábado e domingo que não produz. Quando chove, Feriado, não produz. Quando chove, não produz. No online, não. Eu, pelo menos, tô aqui fazendo um podcast, eu tô produzindo. Então, qual que é o meu pensamento em vista de tudo que a gente falou? A pessoa só tem que ter a consciência e entender que ela precisa entender aonde que ela tá entrando. Só isso. Pô, eu vou entrar aqui, eu tenho caixa para ir para um ticket maior. Pô, eu vou para um ticket menor, mas aí às vezes eu compro 3 produtos diferentes de R$ 10, mas eu consigo fazer um kitzinho que eu consigo vender por 69. E aí eu consigo me diferenciar montando kits, combos, trabalhando ali na subcategoria. Então, se essa pessoa consegue ter essa consciência, ela vai ser mais assertiva na escolha dela. E sim, o resultado começa a vir um pouco mais rápido. então, na verdade, sempre a base vai ser entender o nosso momento e estar atrelado a pessoas certas. Sim, porque se você é muito ansioso e se compara, por exemplo, com esse cara que eu te falei de Aparecida, como que a Juliana poderia comparar com ele? Não, você falou para mim que o cara já importava. Entendeu? Agora que a Juliana tá falando de importação.
Pô, eu vou comprar matéria-prima lá para poder produzir aqui, será que vai valer a pena? Porque ela trabalha com moda íntima. Totalmente diferente de um cara que mexe com brinquedo. Tá vendo que são muito. Cada caso é um caso. Então não tem como a gente. Às vezes a gente fala algumas coisas para, de alguma forma, generalizar para todo mundo estar na mesma página, mas nem tudo vai se encaixar para o seu momento. É o que eu falo, você tem que pegar, bater no liquidificador e trazer pra sua realidade. Exato. E não levar ao pé da letra tudo que são falado na internet. Né? Então, tipo, aí, o cara falou isso, legal. Entrou, filtrei, digeri. Não, beleza, faz sentido. Pô, não é meu momento. Acho que o cara tá falando merda. Tem que ser analítico. Sempre. E é lógico, o cara tá faturando mais que eu, o cara tem casão, tem carrão, tem alguma coisa. Pô, mas será que Vem daqui mesmo que ele tá falando que veio daqui? porque assim, igual eu te falo, toda vez que eu venho em São Paulo, eu fico surpreso com as histórias. Aí a gente acha uma coisa e tipo, pô, velho, que decepção. Mas, Mas é o que eu falei pra você, o tempo mostra tudo, né? sim, Hoje, vendo a oportunidade, que foi eu acho que um papo que mais ficou na minha mente que nós conversamos ali no café foi com a oportunidade, tipo, o TikTok tá vindo revolucionando, que virou o social commerce. Vendo que o Mercado Livre, TikTok é o commerce search, que quer virar o social. Vendo que a Amazon tá zerando taxas de fulfillment, não sei o quê. E a gente falou que a maioria das plataformas está vendendo num P. O Mercado Livre agora montou o fulfillment na China para poder, na minha percepção, e bateu com a sua, que é muito mais para analisar os chineses daqui a pouco, trazer o produto para eles, pensando neles, do que propriamente tentar destruir tudo. Nós chegamos meio que a uma conclusão que nós vamos, a médio e longo prazo, a gente tem que ter a nossa base em um marketplace e o resto a gente tem que ser itinerante, como se fosse um circo, né? Vamos montando e desmontando na cidade principal. Como que você vê hoje essa oportunidade TikTok e Amazon com todas as isenções que estão vindo? ó, vamos lá. O Mercado Livre, ele teve um momento que ele foi uma grande oportunidade para quem estava começando no digital. E era uma terra sem lei. Foi profissionalizando, todo mundo foi se adaptando. E aí veio a Amazon, né, tentando ali, sempre tentando arrancar alguma coisa, mas nunca pegava. Mas sempre profissional, a Amazon sempre foi. Exatamente. É o que a galera não gosta muito dela porque é tão profissional que ninguém gosta. Mas esse que é o ponto. Quanto mais difícil, menos melhor. Então você tem que entender, se tá difícil, É bom. eu tenho menos concorrentes. Então é muito mais fácil de eu ter resultado. E aí eu vou para a Shopee. A Shopee veio, fez um regaço, tomou uma fatia boa do mercado. E quem vendia no Mercado Livre continuou vendendo, mas vieram novos sellers para a Shopee, porque era um cara que teve contato com o Mercado Livre, não teve sucesso, tentou de novo na Shopee, bingo, pegou. Então quer dizer, eu tenho o Mercado Livre e agora eu tenho a Shopee. Aí depois a Shopee veio e deu outra voadora no peito do Mercado Livre. Sempre inovando. E sempre taxas novas, dificuldades novas, e você vai se adaptando. Pô, aumentou a taxa, aí todo mundo desanima. Mas aí todo mundo se reorganiza e adapta. Porque quem paga é o cliente final. Exato. Aí beleza, agora vem o TikTok e vem tomando mais um mercado. O pessoal continua vendendo no Shopee. Quem vende no Mercado Livre continua vendendo no Mercado Livre. Tem muitos cases que vendem bem na Amazon, continuam vendendo na Amazon. Só que assim, às vezes, se o mercado começa a cair ali, por exemplo, o cara que tava com um pouco perdendo mercado no Mercado Livre, migrou no Shopee, então tem 2 canais vendendo ali mais ou menos. Pô, ele viu que o TikTok é uma oportunidade, pô, vai pingar no TikTok. Sei lá, 4 anos atrás, alguém imaginava que a Shopee ia ser o que é hoje? Nunca. E trouxe o quê? O que trouxe? E não só trouxe, né? Ensinou o mercado, porque eu sou o cara de dados. A Shopee ensinou o Mercado Livre ao que era geolocalização e dados. Sim. A Shopee deu essa aula no mercado. E foi, na minha concepção, se eu estiver enganado, você me corrige, que incomodou muito o Mercado Livre ao ponto de copiar e colar muita coisa. E foi a Shopee que fez o Mercado Livre travar a API. Porque o Shopee estava indo lá na API do Mercado Livre, fazendo crawling, tirando o que era interessante, que o Mercado Livre nem sabia usar, e colocando em prática na Shopee. Eu falo que tem que dar honra, tem que dar honra. A Shopee ensinou muito sobre estratégia, porque a mente lá de fora, de tecnologia e tal, e a gente tem um Mercado Livre que é muito mais socialista e capitalista, tipo assim, quer dinheiro. Sim.
e latina. Então, assim, não dá para concorrer em relação à tecnologia. Inteligência E é o que boa. mais. E a inteligência que a Shopee vem trazendo para dentro da briga do marketplace é o que vem demolindo Cara, o Mercado esses caras estão Livre. em outro mundo. Então, É outro jogo. Você sabe, são da Ásia lá, mas os chineses vai enfiando ali pra dentro ali e vira uma confusão. Então, assim, há 4 anos atrás ninguém olhava pro TikTok como hoje. não, o TikTok era para fazer videozinho. Daqui 4 anos são outros marketplaces. É outras adaptações. Mas é o que eu te falei. Será que eu vou ter que me profissionalizar mais ainda com a marca, com os Eu filmes? acho que vai. É isso que você tem que entender. Todo mundo vai ter que se adaptar ao novo mercado que vai se tornar. Só que todo mundo, você falou uma palavra legal. O que você fala há um bom tempo e eu falo, meu, já abre tentando montar sua marca própria. Ah, mas daí não vai dar. Bateu hoje, basicamente, ou ontem, a Shopee lançou os catálogos. Então, assim, não tem para onde correr. Ou você vai viver de galho em galho, ou você vai entender que você pode ter oportunidades em cada galho, só que você consegue ser sólido em qualquer plataforma que você desejar, porque você já é profissional. Só que todo mundo tem que entender qual que é a sua meta. Algo bonito agora. Se você não sabe a sua meta, nada vai importar. Vamos supor, você quer faturar 100 mil por mês. Qual que é a sua preocupação, irmão? Qualquer um, até no mercado. Tem aluno que vende no Kawaii 500 mil, irmão. Eu ia falar agora, no marketplace do Facebook você consegue 100 mil. Você entendeu? Então, assim, pô, velho, tô faturando 10 milhões, pô, eu acho que devo me preocupar. Não, o cara fatura 500 mil, 300 mil, 100 mil. Pô, eu posso ter 100 mil no TikTok, 100 mil na Shopee, 100 mil na Amazon, 100 mil no Mercado Livre, tem 400 mil. Às vezes no Mercado Livre, ele 150 mil no Mercado Livre, 150 mil na Shopee, a gente tá falando de 500 mil. Pô, 500 mil pro cara já é saudável? É lógico, todo mundo quer crescer, vender mais, mas, pô, pra me faturar 600 eu já não consigo, porque eu não tenho fluxo de caixa, eu não tenho parceria, eu não tenho limite, eu não tenho Pronamp, eu não tenho nada. Não tem Então funcionário. não há o porquê você ficar fazendo muito alarme. Eu sinto que o brasileiro, ele faz um alarme em coisas que não precisaram preocupar. Por exemplo, o filme de Mercado Livre, já tá todo mundo louco. Não, por que você tá preocupado agora? De repente, no faturamento, na sua meta, não vai impactar nada. Aí você pergunta pro cara, mas você tá tão preocupado por quê? Você tá em qual logística? Eu tô no correio. Que diabo é isso, mano? É igual, por exemplo, a plataforma mudou as taxas. Por exemplo, a Shopee. Sim. Ah, a Shopee agora vai cobrar, lembra que teve esse último Huawei aí, né? Aí eu fiz as contas, peraí, 80% tá abaixo de 70%. Pra que tá todo mundo preocupado? Só porque a manada falou que ia ser loucura. Agora, quem tá no meio ali, tipo, de 80 a 100, talvez vai ser prejudicado. Então, ou eu vou ter que aumentar a régua do meu ticket médio para cima de 100 reais e embutir tudo, ou vou ter que trabalhar abaixo. Então, teve um aluno lá que vendia um produto de 82 uma vez, não faz sentido, irmão, abaixo para 79. É muito mais, você vai ter muito mais margem, muito mais competitividade. E o Mercado Livre, tinha gente que vendia R$17 o produto, aumentou para 19 com frete grátis, já o cara vendeu muito mais. Exato. É É análise. pensar e ter análise. É análise. Respirou, o que eu ganho com isso? Muitas das vezes o problema ele vem disfarçado de oportunidade, sempre. Só que a pessoa só fica olhando pro problema. É o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Exato. Então o que acontece? Eu olhei pro meu portfólio, eu tinha lá 20 produtos que era acima. Eu fui vendo qual que fazia sentido manter, qual que eu ia, né, fazer um kit, alguma coisa para elevar o ticket médio, ou se reduzir seria um bom caminho, até queimar e sair fora. Ou deixar só no Mercado Livre, deixar Ou só outra plataforma que aderia melhor, que digeria melhor aquele produto. Então, assim, eu sinto que o brasileiro tem essa ansiedade do problema que ainda nem existiu. Então, tomar cuidado, fazer conta, procurar ajuda, estar dentro de grupos de network, porque aí, pô, o que vocês estão pensando? Qual que é a visão que vocês estão tendo para essa mudança? Pô, legal, então não se preocupar. Ou não, vou buscar outras alternativas, vou buscar outros marketplaces novos que estão entrando no mercado. Pô, vou para uma distribuição, vou ter uma loja física, vou para uma loja virtual. Qual que é o melhor caminho para o meu produto? Quem é o meu melhor cliente? E é isso, cara. É tentar entender o mercado, tá junto de pessoas que já estão no patamar que você quer, para você entender como que essas pessoas pensam. Por exemplo, eu não faturo 5 milhões. Eu quero conectar com os caras que faturam 5 milhões por mês. Como é que esses caras pensam? Qual que é o jogo? Aí eu entendi que tinha um full. Ah, entendi que tem lucro real. Ah, entendi que eu tenho que fazer importação. esse que eu cara tenho que tá ter marca alavancado. própria. Pô, entendi. Ah, pô, entendi que tem rebate, velho. Sabe o que era rebate? Pô, entendi que tem uma... Gerente de conta. Entendeu? Então você vai entendendo que qual o momento que você tá e pro próximo degrau, quais são os ajustes. E se vale a pena você subir aquele degrau, né? Eu não sei quem falou, eu vi, não sei se é o Marcelo falou, que o helicóptero, o cara consegue ver até um determinado momento. Então ele tem que ir vendo.
né? Um negócio assim, não sei se é helicóptero, alguma coisa assim. Então você tem que só que olhar até onde eu tô conseguindo ver, chegar até ali e pro próximo nível conseguir ver aquilo lá. Então, até naquele nível, quem vai me dar a clareza para eu ir no próximo E nível? às vezes você vai chegar naquele próximo nível, você vai falar, pra lá eu não vou porque tá feio, eu vou ficar aqui. Exato. E é tudo que eu te falei. Às vezes eu pego muita gente, pô, o cara fatura ali 200 mil por mês. E o cara tem uma margem de lucro saudável. E ele tá reinando, tá tudo em paz, tudo bonitinho. Aí o abençoado é ganancioso, quer faturar 1 milhão. Vai Ele tá perder tudo. lucrando a mesma coisa que ele tava lucrando com 200 mil. Só que pra ele 1 milhão é o legal. Mas com muito mais trabalho, muito mais responsabilidades e muito mais riscos. Porque quanto mais você vende, mais riscos você toma um processo. Você mandar um produto, pau de espinho lá, quer te processar do nada, que você sabe o que acontece. Então, é melhor não vender menos com mais lucro. Qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo? Afinal de contas, tudo é sobre crescimento da última linha. Exato. E o planejamento. Porque, por exemplo, o cara que mira, pô, eu tô fazendo 200 mil mês, quero faturar 1 milhão. Meu planejamento para 1 milhão, qual que é a margem de lucro que eu quero? Quanto que eu vou investir em ads? Qual que é o mercado que eu vou entrar? Qual é o produto? Pô, tem 10 produtos. Quanto que desses 10 produtos vai atender para chegar mais próximo de 1 milhão? Quais são os parceiros que vão me ajudar a sustentar esse negócio? Eu vou pegar um empréstimo? Se der dor de barriga... O cara tem que desenhar visualizar, eu já tô faturando 1 milhão. Como que vai ser esse cenário? Porque às vezes ele já planeja, assim, tô fora, nem vou lá. E também tem que planejar o seguinte, se eu tô 1 milhão e tiver que cair pra 500, Exato. E aí ele não entende que, por exemplo, eu tô faturando, sei lá, 100 mil, minha alíquota é uma. Quando eu faturo 300, a minha alíquota é outra. Eu tô acompanhando a minha alíquota, eu tô, pô, reprecificando, porque se você tá, por exemplo, uma alíquota de 7%, e aí você vendeu, chegou lá em 12%, a gente tá falando de 5%. No final do mês, se você faturar, sei lá, 200 mil a mais, 5% dá quanto? 10 pau. Dá pra pagar, dá pra tirar uma folha de pagamento bacana pro Labora, não dá não? Então, às vezes, é fazer conta, sabe? Eu acho que a gente é muito imediatista, toma decisões muito no achismo, não tem um acompanhamento, não tem um planejamento, não desenha aonde você quer chegar, simplesmente toma ações sem essa prévia análise. E aí, cara, depois que chega lá e toma um ferro, pô, vai poderia estar ali onde que eu estava antes, muito mais tranquilo. Então, assim, é analisar, meu ponto de vista. Mas aí, por exemplo, aí já caminhando um pouco para o nosso final, esse cara que também quer começar e não sabe por onde começar e não tem tempo de uma mentoria, aí é onde que nasceu a Valley? Sim. Quando eu comecei a fazer treinamentos e mentoria, como eu te disse, muitas pessoas não acessavam o treinamento, não faziam por falta de tempo. Pô, velho, o empresário é louco, né? Tem que contabilidade, tem que comprar, tem que vender, tem que gerir funcionário. Embalar pacote. É um caos, Deus nos acuda. E aí imagina você ter que criar anúncio, você tem que analisar a métrica dos anúncios, você criar um ads, analisar as métricas do ads, você analisar o mercado, você fazer a pesquisa, entender para onde que o seu jogo está indo. E o pior, eu ter que contratar alguém, entender o jogo. Para poder cobrar, Primeiro eu principalmente, tenho e que ensinar. aprender, exato, primeiro eu tenho que aprender, depois educar e depois gerir. Pô, eu vou perder muito tempo até essa engrenagem rodar. Pô, hoje você não paga 2.000, 2.500, 3.000 por funcionário, é muito mais. Quando você coloca em cargo tributário, então, se você paga 2.000, você vai pagar 2.600, 2.700. Risco trabalhista, um monte de outro BO que você vai ter. O cara não pode não ir, trabalhar no dia, enfim. E aí, todos os meus mentorados, eu vi, todos não, né? Boa parte deles procrastinavam. Pô, 1 mês o cara não fazia nada, 2 meses nada. Aí o Ayrton, que ele era dentro da minha operação, me ajudando ali na parte de análise, eu falei, Ayrton, faz um favor pra mim, dá uma ajuda nesse mentorado. Aí o Ayrton ia lá, puf, engatava o conhecimento, começava a fluir. O cara tinha produto, o cara tinha operação, tinha financeiro, tinha tudo. Não tinha tempo. Só não sabia, não fazia o básico. Simples assim. É o básico, você sabe. E aí a gente fez, a gente plugou e começou a fazer o básico para ele. Mas aí não existia valor. Existia eu e o meu time interno. Aí o Ayrton fez gostou, Edson, tá dando resultado. Os caras estão gostando. Os caras estão perguntando para mim quanto que eu posso cobrar para poder fazer para eles. Olha, tu cobra tanto e vê se o cara paga. Pagou. Continuou dando resultado? Continuou. Outro veio, pagou. Aí, como é uma cidade pequena, um foi indicando pro outro, foi falando, não, tem um cara que faz ali, conhece o Edson Saldanha, o menino lá dentro fez para mim, cara, deu resultado. Aí o Ayrton, por que a gente não monta um negócio? E eu nem sabia que existia tal da assessoria, nem sabia qual era a diferença de uma assessoria para consultoria. Aí depois eu fui vendo os concorrentes que a gente tinha, o que era o mercado. Eu disse, Ayrton, vamos montar um negócio, irmão. A gente já tem ali alguns alunos
que não fazem. Eu vou fazer uma combinação com eles, a gente vai trazer o que eles pagou para dentro, eles pagam uma diferença, a gente faz. Aí a gente começou com 10 clientes, que seriam os alunos mentorados. Esses alunos começaram a crescer, divulgar, e a gente começou a empurrar a gente para dentro. Toda a minha equipe que era da minha operação foi para Vale. E aí eu tomando, né? A verdade é essa. Só que a gente foi fazendo o quê? Vocês vão ter que ir tocando aí a minha operação e tocando a galera. Vai ter que se virar. Aí a gente foi contratando, foi trazendo gente. Hoje a gente está quase a 90 pessoas aí, nativos ali no nosso ecossistema e fazendo essa assessoria. E aí a gente tornou-se a assessoria, né, uma consultoria oficial da Shopee. A gente foi premiado, né, nesse ano de 2025 como uma das maiores consultorias que gerou maior performance para os clientes. E de uma brincadeira de ajudar, a gente achou igual eu te falei, todo problema disfarçado de oportunidade. Eu poderia ir, pô, velho, fazer o quê, né? O cara não teve resultado, bola pra frente. Mas não, era um negócio, era uma oportunidade. E não é que tá errado, era uma oportunidade que gerou uma solução e deu certo. E aí a gente começou com a Shopee, aí depois a gente foi ali pro Mercado Livre, depois foi pra Amazon, depois a Shein, depois Kawaii, agora o TikTok. Então assim, a gente foi tendo equipes, a gente foi pegando a equipe do meu time, né? Pô, o time meu que tocava a Amazon começou a formar times para vôlei. Mas no final da conta, sempre o estagiário vinha para mim. É fogo, né? Mas eu falo assim, ó, você vai ter que tocar as minhas, porque senão não faz sentido eu perder o meu time para tomar a operação do time, dos clientes. Vai me arrebentar. Você vai perder o que você tá ganhando, você tá perdendo aqui. Mas eu comecei a sentir isso. Minha performance começou a cair 10%, 12%. Não, tá louco, vocês vão me arrebentar. Então, assim, dá para fazer o meu aqui dentro? Se der para fazer dentro da Vale a gestão da minha empresa, eu tô dentro. Senão, você vai ter que treinar o time e devolver o meu time, porque senão você vai me arrebentar. E aí a gente, né, conseguiu montar uma estrutura que, tipo, eu fui um dos meus clientes. Porque eu fui testando os meus processos. Tá errado isso aqui. Isso aqui não funciona, vai ter uma outra ferramenta. Isso aqui tá dando gargalo, ó, tá sendo eficiente aqui para mim. Porque toda dor que eu tinha, com certeza era do cliente. E automaticamente já numa conta grande, porque se deu certo numa grande, você sempre pega um menor e vai caminhando com o menor até chegar no tamanho que você tá, você já mapeou todas as dores. Então, assim, eu era o termômetro da assessoria. Tu era o cobaia, na verdade. Resumindo, o cobaia. Mas assim, foi bom porque eu consegui eliminar todos os processos ruins e errados como experiência de cliente. Porque uma coisa é você ter um processo interno de uma empresa que é bom para a empresa. Outra coisa é você ter um processo bom para o cliente. Porque é um serviço. O serviço tem que ser bom para ambos os lados. Exato. E às vezes o cliente, pô, velho, a comunicação tá falha. Pô, eu tô pedindo e tá demorando. Pô, o resultado não tá vindo na velocidade. E aí é formar time, Mas aí depende. Qual que é a expectativa? Entendeu? Tem tudo que alinhar a expectativa. Esse foi um grande erro nosso, porque a gente criou uma expectativa muito alta para todo mundo no começo. Pô, o cara tem lá uma indústria e tal. Não, você vai faturar 100 mil no primeiro mês. Só que a gente não entendia que o cara não estava preparado para isso. A gente sabia que a gente conseguia gerar esse fruto. Só que o cara não tinha um fruto lá para entregar. Então, o que acontece? A gente fazia um trampo, chegava em determinado momento de crescimento, o cara, pô, segura aí, irmão. Eu não tô dando conta de produzir o que vocês estão vendendo aí, não. Piso no freio aí. Aí tinha que pausar a campanha de ads. Tinha que aumentar preço para frear a venda. Aí eu falei assim, pô, velho, aí vocês me quebram. Aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a explicar pro cliente, ó, é 30 mil. A gente vai trabalhar para crescer, pro cara se organizar também na produção, no caixa da empresa, na equipe. Porque a gente não tem, na época não tinha o fulfillment da Shopee, hoje era tudo na mão. Era tudo no braço. Então, se o cara vendesse 1000 pacotes, ele tinha que embalar os 1000 pacotes. Entendeu? Só que o cara, tipo assim, não, eu quero os 1000 pacotes. Só que ele não tinha consciência do trabalho que dá você emitir 1000 notas fiscal, por mais que são poucos cliques, mas você tem que imprimir, você tem que separar. Agrupar a nota e... Agrupar, tem que organizar. Se o cara já faz no checkout, é um pouco mais lento, então ele tem que fazer a lista de separação. Se for kit, tem que pegar 1000 vezes 3, é 3.000 itens. Exato. Então, assim, na teoria, tudo funcionava muito lindo, mas na hora que chegava na parte do cliente, a gente tinha gargalo. Não que a gente também não tinha falhas, mas a maior parte das falhas batia no crescimento do cara. Fluxo de caixa, ruptura de estoque, que é os campeões, você sabe, que é... Todo mundo bate nesse lugar. Resumindo, é tudo no simples, né? Sim. Sempre as pessoas se perdem no simples, né? Exatamente. É o simples que funciona, né? É isso que eu ia falar agora. E é o grande alavancagem de qualquer empresa é se preocupar com o simples.
Edson, se deixasse eu falaria muito mais tempo, mas o meu time depois briga comigo, tem muitas horas para eles editarem, mas eu acho que dá para conversar outras vezes tudo. Sim. Eu só tenho a agradecer você falar muito, mas falar pouco perto do que você tem a proporcionar de conteúdo, de base, de tudo. E para finalizar, eu queria que você deixasse alguma palavra para quem vai assistir esse podcast e que você possa resumir os seus 20 e poucos anos aí de empreendedorismo em algo que essa pessoa possa se motivar e entender que não é sobre fazer o anúncio e ir para a praia, não é sobre fazer o anúncio e comprar uma Porsche, é sobre resiliência, persistência e objetivo. É basicamente isso aí que você falou, porque assim, a gente tem muitos propósitos e sonhos na vida. Só que às vezes a gente não tem clareza quais são esses propósitos, porque quando você vai desistir, você vai olhar para esse propósito, você vai olhar para esse sonho e isso não vai deixar você desanimar. E empreender no Brasil, como eu disse, é desafiador. Você não pode desistir nas primeiras porradas que você vai tomar. Então toma muito cuidado com isso. E você vai ter problemas, vai ter pessoas que vão querer te passar pernas, vai ter dificuldade na vida. Só que se você tem um propósito claro, qual que é o seu propósito? Pô, mas é clareza do que você quer, o quê? Tempo. Tempo com a família, tempo para você, é financeiro, quer comprar um carro, uma casa, quer viajar, não importa. Qual que é o seu propósito? O importante é que você tenha clareza e que você não desanime, porque vai ser difícil. Se eu tivesse desanimado lá no passado, no primeiro obstáculo, eu não estaria aqui hoje contando essa história para você. E não tem graça você vir no podcast e não contar história triste, né? Imagina se tudo der certo para você, você não vai poder contar história triste. E todo mundo que é um empresário de sucesso tem grandes histórias por trás. Então, se eu posso dar um conselho, tenha a definição que você quer, corra atrás, conecte com pessoas boas, conecte com bons colaboradores, porque é com eles que você vai conseguir construir algo sólido, não sozinho. Dificilmente você vai conseguir construir algo sozinho. Mas assim, não desanime, porque o mercado ele é traiçoeiro, ele é difícil, mas se você tiver essa clareza, tudo vai dar certo. E não deixe de seguir o Edson aí. Galera, se você quer saber mais sobre o Edson, quais são as redes sociais que hoje a pessoa tem acesso a conteúdo do Edson? Cara, todas, TikTok, Instagram, Kawaii, Pinterest, YouTube, tudo aí, você coloca lá Edson Saldanha, você vai encontrar algum conteúdo nosso. No YouTube você tem várias aulas práticas, né, que você vai conseguir já implementar aí e ter resultados. E no Instagram você vai ver um pouquinho dos bastidores. A gente sempre abre caixinha de perguntas, você manda sua dúvida ali, a gente tira ali as suas dúvidas, é como se fosse uma consultoria gratuita e também uma proximidade maior ali no direct, manda mensagem lá que a gente sempre responde com tudo que a gente pode ali, né? Dentro do tempo que a gente tem ali, que é bem apertado. Que é pauleira. E pediram para me te perguntar aqui, você vai na próxima Feijuca? Vou, se Deus quiser. Igual a última? O problema é que o negócio tá apertado, e aí aquele dia lá enrolei todo. Mas eu fico feliz porque eu tô falando isso como me brincadeira. avisa Você com sabe, antecedência agora que eu já vou e agendar para você não sabe marcar você compromisso. sabe que a gente tem uma resenha nisso, porque eu fico feliz quando uma pessoa fala o seguinte, pô, Tandra, eu não vou poder ir de última hora, mas é porque ela tá em expansão, em crescimento. Eu fico muito feliz. Sim. Entendeu? Que é sinal que eu tô andando próximo de pessoas que estão evoluindo. Não, mas você pode ter certeza, eu não fui, não é porque eu não quis, não. Você tá doido? Só tem nego fera ali, é um network pesado. Um evento que todo mundo quer. Eu não vou? É só que realmente é que o bicho tá pegando do meu E já lado. deixa aqui que vai sair, não vai sair antes. Quando que vai ter o próximo evento do Edson sem ser o do dia 4 agora? Então, esse é o nosso primeiro evento presencial, Tá. tá? Eu sou bem sincero e transparente, eu não sou um cara de fazer evento, porque acho que é muito trabalhoso, muito custoso, mas como é em Minas, e a gente sente uma carência do povo mineiro de estar participando de evento presencial, porque tudo aqui em São Paulo, né? É hotel, é passagem aérea, é tempo, gasta-se muita energia para vir num evento, às vezes um dia, né? Então eu resolvi fazer o evento em um dia só, 10 horas de conteúdo, no dia 4 agora no dia 7 agora de abril, tá? Vai ter vários especialistas, desde contabilidade, importação, vendas online. Não sei se vai sair, né? Mas se não sair, o próximo evento, assim que souber, eu te falo. Mas é assim, espero que eu goste de fazer evento e que eu faça mais, porque a ideia é... talvez, É muito gostoso o network rolar. espero que você vai, né? Eu falei que eu vou só se der algum problema, mas eu já estou esperando a patroa comprar a passagem pra gente ir pra lá, porque eu quero. Vou ficar muito feliz se você for, mas assim, só deixar claro que assim, a gente precisa fortalecer Minas Gerais, né? Eu sei que o mineiro às vezes fica muito carente disso, pra gente levar um conteúdo legal, fazer que as pessoas tenham resultado em Minas Gerais. Tudo aqui em São Paulo, né? A gente sabe que aqui é o centro de tudo, mas a gente tem resultado em Minas, e tem muita gente que tem resultado.
mas às vezes a pessoa precisa ter esse conhecimento, ter esse network, que eu acho que é importante. Então eu fico muito feliz se você puder aparecer lá, né, ajudar a gente a divulgar o evento e poder trazer mais mineiros para a casa do Marketplace, né? Ter resultado com o Marketplace, que a gente sabe que tem muita gente com grande potencial, bons produtos, mas ainda não conheceu o digital. Não teve acesso, né? Não teve acesso. Para a gente vai ser muito gratificante estiver lá. Galera, muito obrigado. Se você gostou, manda para alguém isso daqui. Alguém precisa ouvir algo que está aqui, porque se você assistir até o fim, é porque você gostou também. E sempre vai ter alguém querendo aprender. E você pode ser o agente da boa notícia, que é esse podcast. Mais uma vez, obrigado, mestre. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto. Prazer.